O irmão mais velho já foi um temido valentão da escola, enquanto o irmão mais novo sofria bullying todos os dias. No fim, ele foi levado ao desespero e acabou se jogando de um prédio. Ele não aguentou a pressão e se desviveu. Para ajudar nos estudos do irmão mais novo, Shaolin, o matador de porco, decidiu abandonar a escola 3 anos antes. Depois que saiu, Seokin passou a sofrer um bullying ainda mais cruel. No entanto, Seokin nunca contou nada a Shaolin. E Shaolin estava ocupado demais trabalhando para ganhar dinheiro e nunca percebeu o que estava acontecendo. Somente depois de ver Seokin morrer diante de seus olhos, é que Shaolin finalmente percebeu que algo estava errado. Pô, cara, aí já é tarde, né? Durante o funeral de Seokin, ele recebeu um vídeo anônimo. O conteúdo mostrava imagens de Seokin sendo brutalmente intimidado. Ao assistir aquelas cenas, os olhos de Shaolin quase explodiram de raiva. Ele perdeu completamente o controle. Tanto Shaolin quanto Seokin eram órfãos e cresceram em um orfanato. Como Shaolin nasceu com um par de olhos azuis, as outras crianças o tratavam como uma aberração. Apenas Seokin permaneceu ao seu lado. Foi naquele momento que Shaolin decidiu que Seokin seria sua única família. Ao ver no vídeo seu irmão sendo humilhado até ficar irreconhecível e até mesmo forçado a latir como um cachorro, a raiva de Shaolin atingiu o limite. Ele decidiu voltar para a escola e caçar aqueles lixos um por um, combatendo a violência com violência e fazendo-os entender o que realmente era o inferno. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do NCaps. E já sabe, né? Inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo e hypa o máximo que puder. Verifique se você já está inscrito no canal, se o sininho está ativado e considere se tornar um membro, que é bem baratinho, nos ajuda pra caramba. E aqui não tem enrolação, então bora pra história logo. Num piscar de olhos, 3 meses se passaram. Hoje era o primeiro dia do novo semestre do ensino médio, mas assim que Shaolin atravessou os portões da escola, viu Yong-Soo intimidando um colega de classe. No instante que reconheceu Yong-Soo, Shaolin não disse uma única palavra. Ele avançou diretamente contra ele e o arremessou brutalmente no chão com apenas uma mão. Quando Yong-Soo viu aqueles olhos azuis, todos os pelos de seu corpo se arrepiaram, e sua mente voltou para 2 meses atrás. Naquela época, Yong-Soo caminhava para um salão de bilhar com seus amigos quando foi visto por Shaolin do outro lado da rua. Assim que o reconheceu, a fúria de Shaolin explodiu. Ele sabia exatamente quem Yong-Soo era. No vídeo, Yong-Soo aparecia intimidando Seokin. Sem fazer alarde, Shaolin o seguiu até o salão de bilhar. Quando Yong-Soo entrou no banheiro, Shaolin bloqueou a saída. Sem dizer uma única palavra, lançou um soco. O golpe foi brutal e pesado, lançando Yong-Soo para trás imediatamente. Observando o caído no chão, Shaolin perguntou por que havia atormentado Seokin. Mas ao ouvir o nome de Seokin, Yong-Soo apenas zumbou, chamando de dedo duro inútil. Essas palavras incendiaram completamente a fúria de Shaolin. O que veio em seguida foi uma tempestade de golpes impiedosos. A cada soco, ele se lembrava de Seokin, tornando seus ataques ainda mais violentos. Somente depois de espancar Yong-Soo até ele perder completamente a capacidade de resistir, é que Shaolin finalmente parou. Mas logo em seguida ouviu uma informação inesperada. O vídeo que recebeu não havia sido enviado por Yong-Soo. Além disso, por trás do bullying contra Seokin existia alguém manipulando tudo. Esse cara era Yoo Han-jeong. Depois de descobrir a identidade do responsável, Shaolin encarou Yong-Soo e disse lentamente: "Este é o meu aviso para você e para todos que atormentaram Seokin. A partir de agora, a única coisa que espera por vocês é o inferno." A cena muda. Shaolin já havia chegado à turma 2 do primeiro ano. Sua vingança havia começado oficialmente. Ele pretendia usar os mesmos métodos para atormentar aqueles agressores. Porém, assim que se sentou, um garoto loiro se aproximou de forma provocadora e mandou que ele se levantasse, alegando que aquele era seu lugar. Mas ao ver claramente o rosto de Shaolin, o loiro começou a suar frio. Shaolin já o havia espancado fora da escola anteriormente, e até hoje ele não conseguia esquecer aqueles olhos azuis. Desesperado, o garoto pediu desculpas imediatamente, dizendo que o confundiu com outra pessoa. Ele tinha medo de que qualquer irritação de Shaolin resultasse em mais uma surra brutal. Neste momento, uma confusão estourou na sala. Um aluno estava sendo intimidado pelos colegas. Ao ver a expressão de terror no rosto daquele estudante, Shaolin não conseguiu evitar lembrar de Seokin. Então olhou para o loiro e disse: "Vá impedi-los." O loiro ficou completamente sem reação. Embora não quisesse fazer aquilo, também não tinha coragem de recusar. Ele caminhou até os valentões, mas ficou evidente pela reação deles que não se importavam nem um pouco com sua intervenção. O loiro claramente tinha medo deles. Mesmo assim, depois de começar a apanhar, ele não teve coragem de revidar. No fim, acabou sendo levantado pelo pescoço. Vendo aquilo, Shaolin decidiu agir. Seu punho voou diretamente contra o rosto do agressor. A força absurda do golpe fez sangue jorrar instantaneamente de seu nariz. O homem tentou contra-atacar, mas sua habilidade amadora não significava nada diante de Shaolin. Com um simples passo lateral, Shaolin desviou facilmente e então o chutou com tanta força que ele foi lançado vários metros para trás. O agressor ainda tentou continuar lutando, mas um professor apareceu repentinamente e interrompeu tudo. Sob a autoridade do professor, todos foram obrigados a recuar temporariamente. Após a aula, um rapaz de cabelos longos se aproximou. "Meu nome é Yu Young. É melhor tomar cuidado. A pessoa que você provocou não é alguém comum nessa escola." Shaolin não deu a mínima. Em vez disso,
Perguntou quanto Yu Yong sabia sobre a escola e se conhecia Yohan Jeong. No instante que ouviu este nome, a expressão de Yong ficou fria. Enquanto isso, em outro lugar, o outrora arrogante Yong-soo estava ajoelhado no chão, pedindo desculpas sem parar como um cachorro. Tudo porque havia perdido a honra ao ser derrotado por um aluno do primeiro ano. O líder do grupo perguntou se alguém sabia quem era Xiaolin. Quando todos responderam que não sabiam, ele caminhou levemente até Yong-soo e o chutou violentamente. Vou lhe dar mais uma chance. Vai ensinar uma lição de verdade àquele Xiaolin. Depois de dizer isso, virou-se para sair, mas após dar alguns passos, parou. Sabe de uma coisa? Eu sinto falta de Seokin. Aquele cara realmente era interessante. A cena muda novamente. Depois das aulas, o garoto loiro convidou Xiaolin para cantar um karaokê, esperando aproximar seu grupo de 4 pessoas. O grupo era formado pelo loiro, Xiaolin, Yang Yong e um rapaz robusto, mas Cheo ainda continuava com uma expressão distante. Era evidente que ele não tinha interesse algum nas amizades. Tudo o que queria era vingar Seokin. Ao vê-lo ir embora, Yu Yong também perdeu o interesse em sair e foi embora. O rapaz robusto tentou consolar o loiro. Acho que todo mundo só está cansado por ser o primeiro dia de aula. Eu gosto de cantar, vamos nós dois. Mas o loiro não respondeu, apenas o encarou friamente. Enquanto isso, Xiaolin voltou ao orfanato. Assim que chegou, todas as crianças correram para abraçá-lo e conversar animadamente. Porém, entre elas, Seokin já não estava mais ali. As memórias voltaram de uma só vez. Xiaolin congelou no lugar. Somente quando as crianças o chamaram é que ele voltou à realidade. Então levou todos para casa e preparou o jantar. Mas logo depois, algo inesperado aconteceu. Um garoto chamado Hyun-soo saiu para buscar uma bola de futebol e acabou sendo visto por Yong-soo. Yong-soo havia encontrado o orfanato. Depois de esperar muito tempo e perceber que Hyun-soo não retornava, Xiaolin finalmente entendeu que algo estava errado. No momento em que estava prestes a sair para procurá-lo, seu telefone tocou. Ao atender, ouviu o pedido desesperado de socorro de Hyun-soo. Seu desgraçado, você reconheceu minha voz, não é? Vai imediatamente para o endereço que enviei, ou não garanto que posso fazer. Era Yong-soo. Após dizer isso, desligou. Sem perder um segundo, Xiaolin correu para o local. Dentro de um armazém, Yong-soo e seus comparsas conversavam tranquilamente. Um deles perguntou: por que sequestrar o garoto? Não era mais fácil ir direto atrás dele? Você está mesmo com tanto medo daquele cara? Ao ouvir isso, Yong-soo declarou que queria destruir completamente a vida de Xiaolin. Neste instante, uma agitação surgiu do lado de fora. Um dos capangas abriu a porta às pressas. Chefe, o Xiaolin chegou! Antes mesmo de terminar a frase, foi agarrado e arremessado para dentro. Todos os criminosos ficaram chocados. Na porta estava Xiaolin. Assim que o viram entrar, começaram a estalar os dedos e se preparar para a luta. Quando inimigos se encontram, não há necessidade de palavras, apenas o choque brutal entre punhos. Xiaolin enfrentou sozinho todos os agressores. Cada golpe era impiedoso. Ele pretendia esmagar cada um daqueles lixos. Percebendo a força de Xiaolin, Yong-soo recorreu a truques sujos. Ele tomou Hyun-soo como refém e ameaçou quebrar seu braço, caso Xiaolin continuasse lutando. Para proteger o garoto, Xiaolin foi obrigado a parar, e então recebeu uma surra brutal de todos os presentes. Enquanto Xiaolin era espancado no chão, Yong-soo observava com extrema satisfação. Ele ordenou que vigiassem Yong-soo. Queria se vingar pessoalmente de toda a dor que havia sofrido. Passo a passo, aproximou-se de Xiaolin. Mas ao reencontrar aqueles olhos azuis, seu corpo inteiro voltou a tremer. Essa reação o enfureceu ainda mais. Ele lançou um soco cheio de ódio, tentando apagar toda a humilhação que sentia. Foi então que alguém inesperado apareceu. Yang-seong entrou pela janela. Depois de invadir o local, surpreendeu um dos comparsas de Yong-soo, resgatou Hyun-soo e chamou por Xiaolin. Yong-soo entrou em pânico. Agora Xiaolin não possuía mais nenhuma fraqueza. No segundo seguinte, 2 mãos enormes agarraram seus ombros. Yong-soo virou lentamente a cabeça. Ao ver Xiaolin atrás dele, soube imediatamente que estava acabado. Porém, justamente quando Xiaolin estava prestes a agir, Sup-Zang surgiu atrás dele e lançou um ataque surpresa. Diante do novo inimigo, Xiaolin abandonou momentaneamente Yong-soo e concentrou sua atenção em Sup-Zang. Mas Sup-Zang não era um lutador comum. Por algum tempo, conseguiu lutar de maneira igual para igual. Ainda assim, Xiaolin encontrou uma abertura e desferiu um golpe devastador em sua cintura, obrigando-o a recuar repetidamente. Mesmo gravemente ferido, Xiaolin continuava exibindo um poder de combate assustador. Sup-Zang ficou completamente chocado. Ele se lembrou do que havia acontecido momentos antes. Quando Yu-seong entrou pela janela, Sup-Zang já havia percebido sua presença. Ao confrontá-lo, Yu-seong tentou convencê-lo. Você realmente acha que isso é suficiente para derrotar Xiaolin? Tudo o que está fazendo só vai piorar a situação. Já que você é um veterano, por que não o derrota de maneira justa? Ou você também tem medo dele, como Yong-soo? Desde o início, Sup-Zang desprezava métodos covardes como sequestros. Por isso, ignorou Yu-seong e permitiu que ele levasse Hyun-soo embora. Agora, depois de testemunhar a verdadeira força de Xiaolin, decidiu usar todo o seu poder. Ao vê-lo ser atingido, Yong-soo ordenou imediatamente que seus capangas ajudassem. Mas Sup-Zang os interrompeu.
Ele queria derrotar Shaolin de forma justa. Após dizer isso, lançou uma investida feroz, usando toda a força de seu corpo para avançar diretamente contra Shaolin, mas no instante seguinte, congelou. Shaolin havia desviado de seu ataque em um piscar de olhos. Aproveitando a abertura, Shaolin acertou um poderoso soco em seu peito. E então veio uma verdadeira tempestade de golpes. Desta vez, So Pil-Sang foi completamente derrotado. Era óbvio que a força de So Pil-Sang não chegava nem perto da de Shaolin. Depois de vê-lo derrotado, todos os presentes ficaram chocados. Ninguém imaginava que Shaolin pudesse ser tão forte. Hyun-Soo entrou em pânico ainda mais. Ao ver Shaolin caminhando em sua direção passo a passo, virou-se e saiu correndo de medo. Mas por estar tão desesperado, perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no chão. Quando Shaolin colocou um pé sobre ele, Hyun-Soo começou a implorar freneticamente por misericórdia, esperando ser poupado. Mas não havia a menor chance de Shaolin deixá-lo escapar. Então, ouviu-se um estalo seco, e o braço de Hyun-Soo foi brutalmente quebrado ao meio. Aquela cena aterrorizou completamente todos que estavam atrás deles. Depois de lidar com todos, Shaolin saiu lentamente do armazém, onde Yu Seong já aguardava do lado de fora. Após descobrir que Hyun-Soo já havia sido levado de volta para o orfanato, Shaolin perguntou como ele havia encontrado aquele lugar. Yu Seong respondeu de forma misteriosa que alguém havia lhe contado, mas nem ele sabia quem era essa pessoa. No entanto, essa pessoa provavelmente era muito próxima de Seo Kim. Ao retornar ao orfanato, Shaolin descobriu que um colega de escola havia aparecido no pátio. Era justamente a pessoa que havia avisado Young Seong. Shaolin perguntou diretamente quem ele era e por que estava ajudando. Mas, inesperadamente, o rapaz revelou a ligação entre Shaolin e Seo Kim. Ao ouvi-lo falar calmamente sobre aquilo, Shaolin ficou imediatamente agitado e o agarrou pela gola. Quem é você exatamente? Na verdade, sou igual a você, mas não consegui ajudar Seo Kim. Meu nome é Baek Sun-yeon. Eu sou amigo dele. Eu conheço esse lugar porque Seo Kim me trouxe aqui alguma vez. Naquela época você estava trabalhando, então não me viu. Eu vi uma foto sua, memorizei o seu rosto e hoje, quando estava voltando para casa, eu vi você. Eu estava indo procurá-lo, mas então vi Hyun-Soo sendo arrastado embora. Então fui buscar a ajuda daquele cara. Depois de ouvir a explicação de Baek Sun-yeon, Shaolin finalmente abaixou a guarda e perguntou o que exatamente Seo Kim havia sofrido na escola. Então Baek Sun-yeon começou a contar lentamente sua história. Seo Kim era muito inteligente e tinha muitos amigos, mas tudo mudou quando aquele grupo de valentões da escola passou a persegui-lo. Ele era constantemente espancado, sem sequer entender o motivo. Do primeiro ao segundo ano, o tormento nunca parou. Até mesmo alunos mais novos se sentiam à vontade para humilhá-lo. Seus amigos tinham medo de sofrer represálias e ninguém ousava defendê-lo. Eu fui igual a eles. Se soubesse que ele acabaria tirando a própria vida, eu teria tentado ajudá-lo. Hoje me arrependo profundamente disso. Depois de ouvir tudo, Shaolin respondeu friamente. Se realmente se sente culpado, então me diga o nome deles. Ao ouvir aquilo, Baek Sun-yeon perguntou com uma expressão confiante. Você realmente consegue destruir aqueles desgraçados? Sim, vou destruí-los completamente, e não vou permitir que encostem um dedo em você. Após ouvir essa promessa, Baek Sun-yeon respondeu lentamente. Tudo bem, eu vou te contar. A cena muda. Shaolin caminhava em direção às salas do terceiro ano. Assim que chegou à sala 1, viu um rapaz loiro saindo. Quando o loiro viu, reconheceu-o imediatamente. Você não é aquele calouro do primeiro ano? Ao olhar o nome no uniforme do rapaz, Shaolin imediatamente se lembrou das palavras de Baek Sun-yeon. Shan Hyeon-jang. Desde o primeiro ano, ele costumava trancar Seo Kim no depósito de limpeza e espancá-lo com cabos de vassoura e outros objetos. Ao pensar nisso, a luz azul nos olhos de Seo Kim brilhou intensamente. Ele agarrou a cabeça do rapaz e a bateu violentamente contra a porta. Quando Seo Hyun-jang foi lançado para o lado, o interior da sala ficou visível. Aquele era Hyun Baek. Ele costumava ameaçar Seo Kim durante as aulas e provas, proibindo-o de tirar notas altas e forçando-o a ficar abaixo dele. No segundo seguinte, Shaolin usou toda a sua força e acertou um chute brutal diretamente no rosto de Hyun Baek. Aquele era Ji Sang-hoo. Assim como Hyun Baek e Chan Hyun-jong, ele frequentemente espancava, insultava e humilhava Seo Kim. Aquele era Kim Jun-ho. Ele costumava extorquir dinheiro de Seo Kim. Tudo aquilo também chamou a atenção dos valentões da escola. Eles se reuniram para discutir o que fazer. Gi Ha-kim, o sexto colocado no ranking de Wonil High School, acreditava que Shaolin era apenas um covarde que intimidava os mais fracos. Se Shaolin viesse atrás dele, ele o esmagaria sem dificuldade. Assim que terminou de falar, Choi Seung-min, o quinto colocado, concordou imediatamente. Jimin, o segundo colocado, e não é o Jimin do BTS, também se aproximou e perguntou o que fariam agora. Se não fizessem nada, a ordem dentro da escola estaria em colapso. Jo Han-jeong, que estava próximo, observou que Shaolin estava atacando apenas alunos do segundo e terceiro ano. Claramente estava se vingando por Seo Kim, mas havia uma dúvida. Por que Seo Kim nunca havia contado isso a Shaolin? Ao ouvir isso, Gi Ha-kim respondeu que aquilo era perfeitamente normal. Se Seo Kim tivesse contado, seria como implorar ajuda a um veterano mais novo. Afinal, Shaolin era apenas um aluno do primeiro ano. Se Seo Kim não tivesse morrido, já estaria no terceiro ano agora. Jo Han-jeong imediatamente entendeu. Quem diria? Ji Ha-kim realmente consegue usar o cérebro. Mas isso me lembra Taesu.
Naquela época, ele também era um aluno do primeiro ano, quando derrotou todos os alunos do segundo e terceiro ano. Nesse momento, Gi Hakin já estava cansado da conversa. Chega, vou espancar aquele cara agora mesmo. Mas Johan Jeong o impediu. Agora não é hora. Você sabe por que Taisu foi expulso? Porque Seu Kim se matou e nossa escola está na situação mais vulnerável possível. O que acha que aconteceria se provocássemos um aluno novo agora? Podemos esperar. E esperar até que ele cause problemas maiores. Aí será a nossa oportunidade. Pelo jeito dele, não teremos que esperar muito. Depois de dizer isso, Johan Jeong olhou para frente. O que você acha? Aquele é Mo Keong, o número 1 da Wonhu High School. No escritório, um professor repreendia Xiaolin sem parar. Você veio para a escola para brigar? Acha que espancar valentões faz de você um herói de justiça? Acha que os professores vão elogiá-lo por isso? Na verdade, você está se tornando igual a eles. Desta vez será apenas uma advertência. Espero que se lembre disso. Assim que saiu da sala dos professores, Yu Seong o encontrou. Decidimos seguir você. Para todos vocês, veteranos do segundo e terceiro ano, acabou. Ao mesmo tempo, em outro lugar, os alunos do segundo e terceiro ano também se reuniam para discutir como lidar com Xiaolin. Entre eles estava Xiong Yun-jong e outros que haviam sido derrotados por ele. Embora os alunos do ranking da Wonhu High School não tivessem intenção de agir pessoalmente, Xiong Yun-jeong e os outros não conseguiam engolir a humilhação. Eles queriam unir forças para dar uma surra em Xiaolin. Enquanto discutiam, um grupo de pessoas se aproximou. O rapaz de óculos que liderava o grupo falou primeiro. Nada mal, tem bastante gente reunida. Ao ver aquele grupo de calouros liderados pelo garoto de óculos, os veteranos claramente não levaram a sério. O que vocês querem? Se vieram nos cumprimentar, é melhor se curvarem mais. O garoto de óculos respondeu com desprezo. Não pensem que merecem respeito só porque tomaram algumas tigelas de sopa de bolinho de arroz a mais. Na Coreia, as pessoas comem essa sopa no ano novo lunar. Então dizer que alguém tomou mais tigelas significa apenas que é anos mais velho. Enquanto falava, ele avançou com o seu grupo. Foi aquele bastardo do Shaolin que mandou vocês? Não, estamos apenas fazendo o que deveria ter sido feito há muito tempo. Já estamos cansados de vocês, veteranos, agindo como se fossem superiores. Ao ouvir isso, um homem barbudo respondeu friamente. Quando vocês forem veteranos, serão iguais. Chega de conversa, vamos começar. Assim que terminou de falar, avançou diretamente contra o rapaz de óculos, e a luta começou imediatamente. Enquanto isso, Yu Seong também liderava seu próprio grupo em batalha. Observando a situação mergulhar completamente no caos, Shang Yun-jeong perguntou, devemos ajudá-los? Mas Hyun Baek respondeu, melhor não, se entrarmos nisso, também seremos arrastados, e pelos números é só questão de tempo até os alunos do segundo ano perderem. É verdade, mas eu realmente quero ver a cara daquele desgraçado do Shaolin de novo. Só de lembrar do que aconteceu ontem, meu sangue ferve. Tenho certeza de que ele veio se vingar por seu Kim. Ao ouvir isso, Chang Yin-zhang riu. Então, era aquele moleque. Só de lembrar da vez em que medimos os decibéis dele, já me sinto ótimo. Mas naquele instante, ele virou a cabeça e viu Xiaolin caminhando naquela direção. As pupilas azuis que pareciam atravessar a alma voltaram a entrar em seu campo de visão. Shang Yizhang desceu lentamente as escadas. Eu estava se perguntando por que você estava tão estranho ontem. Então quer dizer que quer se vingar de seu Kim. Mas acha que isso ainda tem algum significado? Seu Kim já está morto. Eu sei que você está com raiva. Quando meu brinquedo quebra, eu também fico irritado. Mas isso vai trazê-lo de volta? Depois de dizer aquilo, ele avançou diretamente contra Xiaolin. Mesmo naquele momento, ainda acreditava que havia perdido apenas por descuido, e que em condições normais, certamente venceria. Mas esse pensamento durou apenas até o punho de Xiaolin destruí-lo sem piedade. Os socos caíram como uma tempestade, cada golpe pesado e suficiente para estremecer seus ossos. A dor era tão intensa que ele chegou a desejar fingir-se de morto ali mesmo. Mas Xiaolin o mantinha preso com toda a força, e ele não conseguia escapar. Era óbvio que suas palavras haviam despertado completamente a fúria de Xiaolin. Vendo que Shang Yizhang estava prestes a ser espancado até a morte, Hyun Baek rapidamente tentou impedir. Já chega, você precisa saber quando parar. Entenda o seu lugar, seu calouro insolente. Mas justamente quando o próximo soco de Xiaolin iria atingir o alvo, alguém segurou seu punho. Era um homem de cabelos longos. Não fique tão exaltado. Que tal eu medir seus decibéis também? A batalha envolvendo os alunos do primeiro ano já havia terminado. O homem barbudo estava firmemente preso sob o pé do rapaz de óculos. Quando virou a cabeça, viu Xiaolin parado em silêncio. Atrás dele estavam 3 pessoas caídas no chão, Shang Yizhang e seus 2 companheiros. Ao olhar para o homem barbudo caído, Xiaolin deu uma ordem. E ele foi imediatamente amarrado, enquanto Xiaolin segurou uma de suas pernas. E então deixe-me sentir seus decibéis também. Com um estalo seco, um grito cortou o ar. Aquele nível de decibéis certamente era alto bastante. Ao mesmo tempo, na sala dos professores, vários docentes conversavam. O assunto era inteiramente sobre os alunos do primeiro ano. E então uma mulher abriu a porta e entrou. Era Hyun Seo. Assim como Xiaolin e seu Kim, Hyun Seo também veio do mesmo orfanato e sempre cuidou muito bem dos dois. Quando o antigo orfanato foi demolido, foi Hyun Seo quem o ajudou a encontrar um novo lugar para morar. Caso contrário, eles provavelmente teriam acabado vivendo nas ruas. Por isso, tanto Xiaolin quanto seu Kim sempre a trataram como irmã mais velha.
Após a morte de seu Qin, Hyun-seo passou a se culpar profundamente, embora não soubesse o motivo que o levou ao suicídio. Shaolin sabia que ela estava se preparando para se tornar professora e não queria arruinar seu futuro. Foi por isso que decidiu voltar sozinho para a escola e se vingar de seu Qin. Mas o que ele não esperava era que Hyun-seo tivesse sido designada justamente para trabalhar naquela escola. Depois dessa batalha, a influência dos alunos do primeiro ano continuou crescendo. Mesmo quando enfrentavam estudantes de terceiro ano, os calouros não demonstravam o menor medo, e sua atitude havia se tornado extremamente arrogante. Toda essa cena também estava sendo observada pelas pessoas no andar de cima. O grupo que estava lá era formado por alunos do terceiro ano. Eles sabiam que a origem de tudo aquilo era Shaolin. A expressão do líder estava horrível. Antes de sair, ele ordenou que os seus subordinados fossem dar uma lição naqueles dois alunos do primeiro ano. Esse homem não era outro senão Haigan, o terceiro colocado da escola Wunu. A cena muda. Um aluno do terceiro ano estava sendo espancado enquanto repetia sem parar que realmente sentia muito pelo que aconteceu com seu Qin. Esta é a carta de desculpas que você escreveu? Eu não disse que precisava de 10 páginas completas? Por que você escreveu só isso? Você não consegue fazer nada do jeito que eu mando? Com essa atitude, eu realmente me pergunto se você está arrependido de verdade. Depois de dizer isso, ele fez um gesto com a mão, e as pessoas ao redor avançaram de uma só vez. O que aguardava o rapaz era muito mais uma sessão brutal de espancamento. Não era muito longe dali, o rapaz de óculos e Yu Seong observavam tudo. Parecia que as coisas estavam correndo muito bem, mas naquele momento, Yu Seong sentia uma certa irritação. Para ele, tudo estava acontecendo de forma mais fácil, enquanto aqueles que deveriam agir ainda não tinham feito nenhum movimento. Já o rapaz de óculos acreditava que aquele grupo talvez tivesse começado a sentir medo, e por isso estava apenas observando por enquanto. Mas Yu Seong não pensava assim. Ainda assim, momentos depois, ele disse que isso não importava, porque, no fim, eles viriam por conta própria. E a pessoa sentada ao lado deles não era outra senão Shaolin. Um dos subordinados correu até eles às pressas e informou que algo havia acontecido. Dae-jun e Ha-young-min tinham sido levados embora e já haviam apanhado bastante. Os alunos do primeiro ano precisam aprender qual é o seu lugar. Também precisam aprender a ficar de boca fechada. O homem então se virou para o companheiro ao seu lado. Me diga, por que eu tenho que fazer tudo isso? Está começando? Tenho a sensação de que o nosso contra-ataque vai soar muito em breve. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Yohan Jeong olhou para Ma Kyung e disse: os alunos do primeiro ano já estão completamente inflamados. Estou preocupado de que se as coisas continuarem assim, e se não reagirmos, todos acabarão envolvidos nisso. Aposto que eles logo vão abrir caminho na força até chegarem aqui. Ma Kyung estava prestes a responder quando Hyung-gun se aproximou lentamente. Parece que todos estão aqui. Vocês realmente vão continuar sentados como um bando de covardes? Ma Kyung, se ainda pretende não fazer nada, então acho que está na hora de abandonar essa posição. No instante em que Haigan terminou de falar, Jimin, o segundo colocado, respondeu do lado. Saiba qual é o seu lugar. Se quer ocupar o topo, primeiro me derrote, seu intrometido. Eu estava me perguntando como conseguiu se segurar por tanto tempo. Então vamos tentar, o que está esperando? Yohan Jeong observou a discussão, sem acreditar no que estava ouvindo. Neste momento, Mo Kyung se levantou e falou: a escola já começou a se cansar de Shaolin. A nossa hora chegou. Todos os alunos do segundo e terceiro ano reúnam-se. Com a ordem de Ma Kyung, todos se reuniram rapidamente. Uma grande batalha estava prestes a começar. Logo, o local já estava lotado. Lee Kang-min, aluno do terceiro ano, sétimo colocado. Xiao Hyun-cheon, aluno do terceiro ano, oitavo colocado. Yoon Gyu-min, aluno do terceiro ano, nono colocado. Dayan An, aluno do terceiro ano, 10º colocado. Quando todos chegaram, Yohan Jeong falou: silêncio, pessoal. A razão de eu ter chamado todos aqui é porque a escola está num completo caos ultimamente. Se isso continuar, a ordem vai desmoronar. Desde que Shaolin apareceu, os alunos do primeiro ano estão agindo como cães raivosos. Os problemas que causaram foram ainda piores do que qualquer coisa que nós, veteranos, fizemos. E o professor já está tendo dificuldade para controlar a situação. Então, a partir de agora, seremos nós que vamos discipliná-los. E enquanto isso, Yu Seong foi até a enfermaria visitar Dae-jun e Hyung-min, que haviam sido espancados. Com expressão abatida, Dae-jun perguntou: será que estamos realmente fazendo a coisa certa? Ao ouvir aquilo, o rapaz de óculos respondeu: você apanhou uma vez e já ficou com medo? Não é isso. É que eu sinto que tudo isso não vai ser fácil. Até a So-young, do segundo ano, consegue me derrotar. E os alunos do terceiro ano nem entraram na luta ainda. Enquanto ouvia Dae-jun, Yu-jun parecia refletir sobre alguma coisa. Então ele disse: vou sair primeiro. Preciso conversar com o Xiaolin sobre uma coisa. Mas o rapaz de óculos o interrompeu. Por que você segue o Xiaolin? Todos nós o seguimos porque confiamos em você. Então quero saber, por que você o segue? Diante daquela pergunta, Yu-jun respondeu calmamente: porque achei que seria interessante. Na turma 2 do primeiro ano, observando o grupo reunido ao redor de Xiaolin, o rapaz loiro sentiu um arrepio percorrer seu couro cabeludo. Até agora ele ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Depois de ficar congelado por um instante, forçou um sorriso. Você realmente ficou popular ultimamente. Como seu primeiro melhor amigo da escola Wonhu. E estou orgulhoso de você. Os subordinados ao redor não tinham tempo para prestar atenção nele. Todos mantinham os olhos fixos em Xiaolin, pois já haviam ouvido que os alunos do terceiro ano estavam realizando uma reunião. Isso significava que o contra-ataque estava prestes a acontecer. Todos queriam saber qual seria o próximo passo de Xiaolin. De repente, a porta da sala foi escancarada. Um grupo entrou sem a menor cerimônia.
Então é aqui que vocês estavam. Estou procurando por vocês há um bom tempo. Mas, ao encarar o grupo agressivo do outro lado, as pessoas ao redor de Shaolin não demonstravam o menor medo. Nenhum dos lados perdeu tempo com palavras desnecessárias. A luta explodiu imediatamente. Shaolin também não hesitou nem por um segundo e avançou decisivamente. Depois de abrir caminho até o corredor, uma figura caminhou lentamente para frente. Quem havia chegado não era outro senão Johan Jeong. A verdadeira guerra finalmente havia começado. Ao ver Shaolin aparecer, Johan Jeong soltou uma risada fria. Esses olhos azuis realmente são difíceis de esquecer. Parece que seu plano de vingança está indo muito bem, não é? Não me encare assim. Se você me assustar tanto a ponto de eu fazer xixi nas calças, vai comprar fraldas pra mim? Falando nisso, eu já vi o Seokin fazer xixi nas calças também. A cena volta para 3 meses antes. Naquela época, Seokin havia sido encurralado no banheiro por Johan Jeong e seu grupo. Eles chegaram ao ponto de obrigá-lo a urinar em uma bacia de plástico diante de todos. Depois disso, ainda queriam gravar tudo com seus celulares. Quando viram que Seokin se recusava a fazer aquilo, Johan Jeong disse com desprezo: "Pelo menos isso é melhor do que apanhar." Naquele momento, tudo o que estava em Seokin era humilhação e desespero. Ele queria resistir, mas não tinha coragem. Ao perceber que Seokin continuava sem se mover, Johan Jeong perdeu a paciência. Com apenas um olhar, os capangas atrás dele entenderam a ordem. Eles imobilizaram Seokin à força e começaram a despejar algo em sua boca. A vontade de urinar, que ele já mal conseguia controlar, escapou completamente naquele instante, e uma grande parte de suas calças ficou encharcada. Johan Jeong ficou radiante e imediatamente começou a filmar tudo com o celular. A cena retorna ao presente. Johan Jeong continuava provocando sem parar. O que achou daquele vídeo? Gostou? Se quiser, posso mandar o resto também. Então foi Johan Jeong quem enviou aquele vídeo para Shaolin naquela época. Neste momento, a raiva de Shaolin finalmente saiu completamente do controle. Ele avançou diretamente contra Johan Jeong, mas ao vê-lo correndo em sua direção, Johan Jeong permaneceu estranhamente relaxado. "Você parece assustador agora, mas eu não sou bom em lutar. Então vou deixar outra pessoa brincar com você." Assim que terminou de falar, Ji Hakim surgiu de lado e atacou. Os dois entraram em combate imediatamente. Enquanto lutava, Ji Hakim não parava de provocar. Como o sexto colocado da escola Wonryu, sua habilidade de luta realmente não era fraca. Durante algum tempo, Shaolin não conseguiu obter vantagem. "Parece que você não é nada demais, igual aquele inútil do Seokin." Ji Hakim estava tão arrogante que chegou a se virar para se exibir diante de Johan Jeong. Mas no exato momento em que se virou de volta, Shaolin já estava atrás dele. Quando Ji Hakim percebeu, era tarde demais. Tudo o que pôde fazer foi observar o punho de Shaolin se aproximando cada vez mais, até atingir violentamente seu rosto. A força esmagadora o lançou para longe. Seu corpo deslizou vários metros pelo chão. Mesmo caído, Ji Hakim continuava falando bravatas. Mas Shaolin não lhe deu nenhuma chance. Ele continuou o ataque imediatamente e acertou um chute brutal, destruindo completamente sua capacidade de resistência. Depois de derrotar Ji Hakim, Shaolin caminhou na direção de Yu Jeong passo a passo. Ao vê-lo se aproximar cada vez mais, Yu Jeong não demonstrava pânico, mas por dentro já estava perdendo a coragem. Ele levantou as duas mãos. "Se eu me render, você poupa minha vida." Mas não havia a menor possibilidade de Shaolin deixá-lo escapar. O que ele havia feito com Seokin era imperdoável. Ao lembrar tudo o sofrimento de Seokin, sua mão começou a apertar involuntariamente, e a força esmagadora fez Johan Jeong perder o ar. Foi então que alguém inesperado apareceu. A irmã mais velha de Shaolin, Ryan Seo, surgiu no corredor. Ao vê-la, Shaolin congelou, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma força repentina veio por trás. Ji Hakim acabara de ser derrotado, mas avançou pelas costas e acertou um soco pesado diretamente no rosto de Shaolin. O impacto lançou vários metros para trás. Ryan Seo correu para verificar se estava bem, querendo saber o que havia acontecido, mas o ataque de Ji Hakim já vinha novamente. Seu pé desceu violentamente em direção aos dois. Por sorte, Shaolin foi rápido o suficiente para desviar. Aproveitando a abertura, aplicou um chute ascendente que atingiu em cheio o queixo de Ji Hakim. O queixo é uma região cheia de nervos, e aquele golpe o deixou extremamente tonto e desorientado. Aproveitando a oportunidade, Shaolin fechou o punho e se preparou para continuar atacando, mas Ryan Seo o chamou por trás. O que ela mais odiava no mundo era a violência. Desde pequenos, sempre dizia a Shaolin que a violência não resolvia nada. Ao ouvir aquelas palavras, ele hesitou. Sempre tratou Ryan Seo como uma verdadeira irmã mais velha, então não conseguia ignorá-la. Mas a realidade não lhe deu tempo de pensar. Ji Hakim já havia recuperado os sentidos e aproveitou a abertura para acertar outro soco violento em seu rosto. Ao ver o sangue escorrendo no nariz de Shaolin, Ryan Seo correu para ajudá-lo. Porém, outra pessoa foi mais rápida. Era Yu Yong, que havia chegado atrasado. Ele conseguiu bloquear o ataque de Ji Hakim a tempo. Neste momento, Yeon Jeong falou: "Não deveríamos agir assim na frente de uma professora. Nós só queríamos discipliná-los um pouco. Os alunos do primeiro ano têm causado muitos problemas ultimamente, e a senhora sabe disso também, professora." E assim a confusão foi temporariamente encerrada. Embora Shaolin quisesse continuar lutando, na frente de Ryan Seo ele suprimiu sua raiva à força. Depois de observar Yeon Jeong e seu grupo ir embora, Yu Seong também se retirou discretamente, deixando espaço para Shaolin e Ryan Seo. Sentados em um banco do campus, Ryan Seo perguntou se ele havia retornado à escola por causa de Seokin. Ao ouvir aquilo, Shaolin ficou surpreso. Ele nunca havia contado nada sobre Seokin para Ryan Seo.
Então, como ela sabia? Como se tivesse percebido sua confusão, ela respondeu com uma expressão triste. Eu também vim para esta escola por causa de Seokin. Shaolin ficou completamente chocado e se levantou imediatamente. O Seokin te contou alguma coisa? Embora não saiba exatamente o que aconteceu, Seokin me disse que estava sempre sendo punido na escola. Shaolin ficou sem palavras. Por que um aluno exemplar como Seokin estaria sendo punido? As pessoas que realmente deveriam ser punidas eram aqueles desgraçados. Naquele momento, Shaolin foi tomado por um enorme sentimento de culpa. Por que Seokin preferiu suportar tudo até o fim em vez de contar essas coisas para ele? Raion Seo imaginou que talvez Seokin sentisse que Shaolin já havia sacrificado demais por sua causa, e por isso não queria incomodá-lo com mais problemas. Afinal, Shaolin abandonou o ensino médio e começou a trabalhar apenas por Seokin. Então, Shaolin parou de esconder qualquer coisa e contou a Raion Seo tudo o que sabia. Disse que tinha apenas um objetivo ao retornar para a escola, fazer aqueles valentões pagarem com sangue, mas ao ouvir suas palavras, Raion Seo se opôs. Ela acreditava que a violência só geraria mais violência, e que aquele não seria o caminho certo. No instante em que ouviu isso, a raiva de Shaolin explodiu. E então você quer dizer que devemos simplesmente fingir que nada aconteceu com aqueles desgraçados? Seokin já está morto. Então qual é exatamente o seu grande plano? Fazer com que eles peçam desculpas? Você sabe o que aqueles miseráveis fizeram com Seokin? Acha mesmo que gente tão podre quanto eles vai ouvir você? Eles apenas ririam de sua cara. Eu preciso destruí-los completamente. Destruí-los a ponto de nem sequer ousarem pensar em vingança. Depois de dizer isso, Shaolin se virou lentamente e começou a se afastar. Raion Seo gritou para que ele parasse. Eu sei que você está sofrendo agora, mas não podemos permitir que outro aluno acabe como Seokin. Eu vim pra cá para ajudar estudantes como ele. E você realmente acha que Seokin gostaria que você fizesse isso? Por favor, Shaolin, não pode confiar em mim desta vez? Porém, toda aquela conversa foi ouvida por Baek Sun-ryeon, que estava por perto, e também por Hyun Song, que estava atrás dele. Uma crise de confiança começava a se espalhar silenciosamente pelo grupo. Depois de conversar com sua irmã mais velha, Raion Seo, Shaolin caminhou sozinho pelo campus. Somente não conseguia deixar de voltar aos tempos do ensino fundamental. Naquela época, ele se envolveu em uma briga e a escola chamou o responsável. Quando Raion Seo correu até lá, acabou levando um tapa da outra parte. No momento em que viu aquilo acontecer, Shaolin perdeu completamente o controle. A outra pessoa havia provocado tudo desde o início, e ele apenas defendeu. Então por que Raion Seo era quem acabava sendo machucada? Ele avançou imediatamente para revidar por ela, mas sua irmã o segurou com todas as forças. Foi a primeira vez que Shaolin viu pessoalmente sua irmã sofrer uma humilhação daquelas por sua causa, e foi naquele momento que ele jurou que nunca mais permitiria que Raion Seo fosse insultada por alguém. Nos 3 anos seguintes do ensino fundamental, Shaolin construiu sua reputação passo a passo e se tornou o líder que ninguém na escola ousava desafiar. Ao lembrar disso, sua expressão ficou completamente sombria. Enquanto isso, em outro lugar, os principais alunos do primeiro ano estavam reunidos na sala da turma 2, discutindo estratégias para lidar com a retaliação dos veteranos. O garoto de óculos sugeriu que resolvessem tudo rapidamente e tomassem a iniciativa, lançando um contra-ataque antes que os veteranos fizessem o primeiro movimento. Assim que terminou de falar, Shaolin entrou na sala. Ao vê-lo, o garoto de óculos perguntou imediatamente o que ele realmente pretendia fazer. Mas ninguém esperava que Shaolin anunciasse de repente que estava desistindo e que, dali em diante, seus assuntos não tinham mais nada a ver com eles. Hae-seong ficou furioso na hora. Você acha que consegue fazer tudo isso sozinho? Quando Hae-seong estava prestes a avançar para questioná-lo, Yoo-seong o impediu. Yoo-seong disse para todos voltarem primeiro e afirmou que conversaria com Shaolin pessoalmente. Depois disso, Hae-seong e o garoto de óculos não tiveram escolha a não ser sair. Quando ficaram sozinhos, Yoo-seong perguntou o que havia acontecido. Você não pretende mais se vingar? Ou isso tem algo a ver com aquela professora? Mas Shaolin não queria explicar muito, apenas disse para Yoo-seong não se envolver mais. Você acha que a situação ainda é tão simples assim? Eu não sei o que você realmente está pensando, mas isso já deixou de ser algo simples. Todo o primeiro ano já havia sido arrastado para aquele conflito e agora ninguém poderia ficar de fora. Depois das aulas, Hae-seong e os outros foram ao salão de sinuca. Todos estavam muito insatisfeitos com Shaolin. Afinal, eles tinham se reunido justamente porque ele precisava de ajuda. Como ele podia simplesmente desistir e ir embora? Alguns até começaram a achar que Shaolin estava com medo. O grupo do garoto de óculos também discutia o assunto. Embora ele não dissesse abertamente, tinha sérias dúvidas sobre as atitudes de Shaolin. Em outro lugar, os 2 rapazes ruivos da loja de conveniência também falavam sobre aquilo. Um deles contou que já tinha ouvido o nome de Shaolin em outra escola. Na época, Shaolin havia sido o líder daquela escola e até mesmo seu veterano, embora ele não tivesse certeza de que era a mesma pessoa. O ruivo também disse que, independentemente de Shaolin querer desistir ou não, ele iria até o fim. Os 2 planejavam conversar com os líderes do primeiro ano na semana seguinte, reunir todos e pegar os adversários de surpresa. Mas enquanto conversavam, um grupo de veteranos apareceu de repente e bloqueou o caminho. Não precisa esperar até a próxima semana, podemos conversar agora mesmo. Ao mesmo tempo, no salão de sinuca, Hae-seong e seus amigos também foram cercados por veteranos. O mesmo aconteceu com o garoto de óculos e seu companheiro.
Todos os principais representantes do primeiro ano foram abordados ao mesmo tempo. O garoto de óculos e seu amigo já estavam quase desmoronando apenas por encarar o Saiyong. Os óculos dele foram arrancados do rosto com um golpe. Ouvi dizer que vocês foram os responsáveis por toda essa confusão. Estava até ansioso para ver do que eram capazes, mas o resultado foi decepcionante. Vocês realmente acham que isso basta para derrotar os alunos do segundo e terceiro ano? Mesmo inconformado, o garoto de óculos tentou reagir, mas diante da força esmagadora de Su Haiyang, era como uma formiga tentando derrubar uma árvore. Pouco tempo depois, ele e seu companheiro estavam caídos no chão, espancados. Quanto a Yang-Hu, ele fugiu logo no início da luta. Após escapar, a primeira pessoa para quem ligou foi Yu Seong. Ao receber a notícia, Yu Seong não perdeu um segundo sequer e correu para lá. Quando encontrou Yong-Hu, exigiu saber o que havia acontecido. Yong-Hu contou tudo sobre o ataque de Su Haiyang e disse que também tentou entrar em contato com os outros, mas ninguém atendia. Provavelmente todos já haviam sido derrotados. Depois de entender a situação, Yong-Hu levou Yu Seong até o local. Quando chegaram, a luta já havia terminado. O garoto de óculos e o outro rapaz estavam caídos no chão, cobertos de ferimentos. Olhando para Jong-Han, Yong-Hu disse, cheio de culpa: "Desculpe, eu fugi." Mas Jong-Han não o culpou. Naquele momento, alguém precisava avisar Yu Seong. Então Jong-Han falou: "E se simplesmente pedíssemos desculpas e acabássemos com esta briga? Eles são fortes demais." Parecia que aquele ataque o havia assustado completamente. Ao ouvir isso, Yu Seong respondeu: "Você realmente acha que eles vão nos deixar em paz só porque pedimos desculpas?" Mas Jong-Han acreditava que, pelo menos, as agressões parariam. Caso contrário, a vida escolar dele se tornaria cada vez mais miserável. Neste momento, o garoto de óculos perguntou: "O que está acontecendo com o Xiaolin? Ele realmente pretende ficar parado sem fazer nada?" Yu Seong não respondeu. Apenas disse: "Vá para o hospital tratar esses ferimentos. Conversaremos sobre isso depois." No dia seguinte, os alunos do primeiro ano comentavam em segredo sobre tudo o que havia acontecido. Xiaolin ouviu cada palavra enquanto caminhava pelos corredores. Ao entrar na sala, viu imediatamente Yu Seong sentado em sua carteira. Quando o viu entrar, Yu Seong falou diretamente: "Todos os outros já foram espancados. O próximo alvo dos veteranos provavelmente seremos nós." Mas Xiaolin não demonstrou reação alguma. Yu Seong não conseguiu mais se conter e levantou-se de repente. "Podemos ir atrás dos alunos do segundo ano e terceiro ano agora mesmo. Nem precisamos dos outros. Só nós dois já basta." Xiaolin pareceu confuso. "Você não disse que não queria participar de uma aposta sem chance de vitória? Por que mudou de ideia?" "Eu disse isso, mas o Xiaolin daquele tempo nunca teria se importado com algo assim." Xiaolin ficou visivelmente surpreso. Aquelas palavras significavam que Yu Seong conhecia seu passado. Quando estava prestes a perguntar quem ele realmente era, uma voz o interrompeu. Hayon Seong e o Ruivo haviam chegado. Eles já estavam prontos para procurar os veteranos e se vingar. Pouco antes disso, Yu Hanjiang perguntou a um subordinado como as coisas estavam indo. O rapaz respondeu que a mensagem já havia sido entregue e que os alunos do primeiro ano iriam lidar com Xiaolin. Ao ouvir isso, Yi Hakim perguntou o que Yu Hanjiang pretendia fazer. Yu Hanjiang respondeu que não era nada demais. Apenas havia enviado um recado aos alunos do primeiro ano. Se quisessem continuar estudando naquela escola, precisariam eliminar Xiaolin primeiro. Além disso, ele nunca esperou derrubá-lo de uma só vez, mas Xiaolin possuía uma fraqueza fatal, sua irmã mais velha, Hayon Seo. Enquanto isso, Xiaolin e Yu Seong seguiam Hai Seong para fora. Olhando para Yu Seong, Hai Seong disse: "Yu Seong, se queremos continuar sobrevivendo aqui, precisamos dar uma lição em Xiaolin primeiro. É isso que os veteranos querem." Yu Seong ficou surpreso por um instante. "Então foi por isso que você reuniu todo mundo aqui?" "Exatamente. Xiaolin começou tudo isso, mas agora ele nem quer continuar." "Venha pro nosso lado, Yu Seong. Não vale a pena arruinar sua vida escolar por alguém que você mal conhece." Vendo que Yu Seong ainda hesitava, Hai Seong continuou: "Na verdade, existe outra solução. Xiaolin pode resolver isso com os veteranos agora mesmo. Se ele fizer isso, tudo acaba." Xiaolin respondeu calmamente: "Eu já disse que tinha para dizer. Não vou repetir uma segunda vez. Pensem o que quiserem." Assim que terminou de falar, Hai Seong tirou lentamente a mão do bolso. "Então está na hora de nós também lhe ensinarmos uma lição." No instante seguinte, todos avançaram juntos contra Xiaolin. E enquanto isso, Hayon Seo dava aula para a turma 3-4. No fundo da sala, Yu Hanjiang e Ji Hakim cochichavam entre si. Ji Hakim estava confuso. Eles eram obviamente irmãos, então por que tinham sobrenomes diferentes? Ao ouvir isso, Yu Hanjiang olhou para ele como se fosse um idiota. Xiaolin era órfão, então obviamente não possuía parente de sangue. Provavelmente Hayon Seo não era irmã biológica, mas algo como uma irmã adotiva. Ji Hakim finalmente entendeu e então comentou despreocupadamente: "Neste caso, acho que quero convidá-la para sair." Ao ouvir isso, Yu Hanjiang abriu um sorriso perverso e o incentivou. Animado, Ji Hakim realmente se levantou. "Professora, tenho uma pergunta. Você gostaria de sair comigo?" No instante em que disse aquilo, a sala inteira mergulhou em silêncio. Hayon Seo também congelou e perguntou, incrédula, o que ela havia acabado de dizer. Mas Ji Hakim continuou: "Se você está solteira, poderia considerar namorar comigo?" Ao ouvir aquilo novamente, Hayon Seo ficou tão furiosa que quase explodiu. Mesmo assim, controlou suas emoções. "Durante a aula, eu só respondo perguntas relacionadas à matéria." Mas Ji Hakim recusou-se a parar. "Então, depois da aula, você pode responder essa pergunta?" Ao ouvir aquilo, Hayon Seo chegou a tremer de raiva. "Venha ao meu escritório depois da aula." Neste momento, um aluno não conseguia se segurar e caiu na gargalhada. Mas assim que o riso ecoou pela sala,
Ji Hakim bateu violentamente a cabeça do estudante contra a carteira. Você acha isso engraçado? O que veio em seguida foi um espancamento brutal. Ao ver aquilo, Hyun-seo correu para impedi-lo e exigiu que ele parasse imediatamente. Se eu parar, você sai comigo? Enquanto Ji Hakim e Hyun-seo permaneciam naquele impasse, o celular de Yoo Han-jeon recebeu uma mensagem. Era a notícia de que Xiaolin estava sendo cercado e espancado. A cena muda para o lado de Xiaolin. Ao olhar para Xiaolin caído no chão, Yoo-seong perguntou: "Por que você não revida?" Xiaolin não respondeu, e Yoo-seong continuou: "É por causa da sua irmã? Ela disse apenas uma frase e agora você vai viver como um covarde?" Xiaolin encarou Yoo-seong e perguntou como ele sabia que Hyun-seong era sua irmã. "Como eu não saberia? Nós estudamos na mesma sala. Eu era seu veterano. Você talvez não se lembre mais de mim. Mas naquela escola não havia uma única pessoa que não conhecesse você. Quando entrou lá pela primeira vez, derrotou todos os alunos mais velhos e assumiu o controle da escola inteira. Naquela época, você era uma lenda. Na verdade, eu nem me importava se você ia se vingar de Seokin ou não. Eu só queria ver o poderoso Xiaolin voltar a ser quem ele era." Mesmo assim, Xiaolin continuou sem reagir. Irritado, Yoo-seong gritou: "Você realmente não vai vingar Seokin? Se não fizermos nada agora, quando aqueles alunos do terceiro ano se formarem, eles nunca serão punidos." Yoo-seong gritou para suas costas: "Foi por causa dessas pessoas que as pessoas mais importantes da sua vida morreram. Não foi para vingar Seokin que você voltou para a escola?" Os passos de Xiaolin finalmente pararam por um instante. "Você tem razão. Seokin era a pessoa mais importante da minha vida, mas a segunda pessoa mais importante ainda está viva. Não sei exatamente o que você espera que eu me torne, mas eu não sou mais o Xiaolin que existia no ensino fundamental." Depois de dizer isso, ele continuou andando sem olhar para trás. Ao observar Xiaolin se afastando, Yoo-seong não conseguiu evitar que sua mente voltasse aos tempos do ensino fundamental. Naquela época, ele ainda era apenas um aluno do primeiro ano. Certo dia, tentando pegar um atalho para a escola, ele e um colega acabaram entrando profundamente em um beco. Lá, encontraram inesperadamente um grupo de delinquentes do ensino médio. Assim que viu o grupo, seu colega percebeu o perigo. "Corre!" Ele virou as costas e saiu correndo desesperadamente, mas, por correr rápido demais, acabou esbarrando em um homem que carregava um copo de café. O café derramou-se completamente sobre ele. O homem ficou furioso. Como era de se esperar, o que veio em seguida foi uma surra brutal. Nem mesmo Yoo-seong conseguiu escapar. O líder do grupo, um rapaz de cabelo vermelho, agarrou Yoo-seong pelos cabelos. Ele não gostava do penteado de Yoo-seong e queria cortá-lo na hora com uma tesoura. Porém, ninguém tinha uma tesoura por perto. Quando parecia que o assunto terminaria ali, um dos delinquentes surgiu, sugerindo algo ainda pior: "E se queimarmos o cabelo dele com um isqueiro?" O homem de cabelo vermelho abriu um sorriso animado. Yoo-seong ficou chocado e enfurecido. Claro que queria reagir, mas não tinha a menor chance contra aquele grupo. Quando estava prestes a perder toda a esperança, Xiaolin entrou por acaso naquele mesmo beco. E ao ver o uniforme escolar de Yoon-seong, percebeu imediatamente que ele estudava na mesma escola. Mas ao ver Xiaolin e o outro rapaz se aproximando sem o menor sinal de medo, um dos delinquentes avançou com uma expressão hostil. "Vocês sabem onde estão?" O rapaz de cabelo vermelho respondeu sem qualquer intimidação: "Eu também gostaria de saber. Onde estamos exatamente?" Vendo a arrogância dos dois, os delinquentes não perderam tempo com conversa e partiram para cima. Mas Xiaolin e seu companheiro apenas ficaram mais animados. Os dois correram diretamente em direção ao grupo. Durante a aula, chegaram até a apostar quem derrubaria mais pessoas. Como uma figura famosa da escola, praticamente todos conheciam Xiaolin. Claro que Yoo-seong também o conhecia. Naquele momento, a imagem de Xiaolin ficou gravada profundamente em sua mente. Desde aquele dia, Yoo-seong jurou secretamente que ficaria mais forte, e que um dia estaria ao lado de Xiaolin. Como esperado, não houve surpresa alguma. Aquele grupo não era páreo para Xiaolin. Pouco tempo depois, todos estavam caídos no chão. A cena retorna ao presente. Yoo-seong estava sentado sozinho no campus, enquanto as palavras de Xiaolin continuavam ecoando em sua mente. Foi então que So-young, aluno do terceiro ano, apareceu. "Como estudante, você realmente não deveria estar matando aula agora." Era óbvio que ele e seus companheiros não tinham vindo com boas intenções. Antes que Yoo-seong pudesse dizer qualquer coisa, So-young falou: "Nós tínhamos um acordo. Se você agisse contra Xiaolin, nós o deixaríamos em paz. Então fez o que combinamos?" Yoo-seong respondeu com desprezo: "Me deixar em paz? Quanto mais velho você fica, mais besteira fala." Ao perceber que Yoo-seong não pretendia ficar do lado deles, So-young continuou: "Por que proteger alguém insignificante como ele? Você realmente acha que aquele desgraçado do Xiaolin tem chance de controlar a escola inteira? Não se ache tanto. É melhor ficar do nosso lado e aproveitar sua vida escolar em paz." Yoo-seong sorriu friamente. "Sabe de uma coisa? Estou de péssimo humor agora. Então que tal eu me divertir um pouco usando vocês três?" Ao mesmo tempo, no escritório dos professores, Hyun-seong chamou de Hakim e Yoo Han-jeong. Ela exigiu que os dois escrevessem cartas de desculpas. Quem faz algo errado deve ser punido. Yoo Han-jeong ficou confuso. "Por que eu também preciso escrever uma?" Hyun-seo respondeu que ele havia participado da briga de anteontem. Depois disso, Yoo-han perguntou:
Então Xiao também deveria escrever? No instante em que ouviu essa pergunta, Raihan Seo ficou em silêncio. Ji Hakim aproveitou para comentar. Naquela vez, nós só estávamos disciplinando Xiaolin. Ele vive atacando alunos mais velhos. Em seguida, aproximou-se dela. Você conhece o Xiaolin? Observando sua reação, Johan disse calmamente. Parece que a professora realmente conhece Xiaolin, e se conhece ele, então deve conhecer Xiaoqin também. Ao ouvir aquele nome, todo o corpo de Raihan Seo ficou rígido. Seus punhos se fecharam involuntariamente. Vocês dois costumavam perseguir Xiaoqin, não era? Mas Johan negou imediatamente. Nós só brincávamos com ele. O próprio Xiaoqin se divertia também. Raihan Seo finalmente perdeu a paciência. Ela bateu na mesa e levantou-se. O que exatamente vocês fizeram com ele? Mas Johan continuou indiferente. Mesmo que tenhamos feito alguma coisa, e daí? Você veio para essa escola para vingar Xiaoqin também? Eu sou professora, não vim aqui para me vingar de ninguém. Vim para garantir que pessoas como Xiaoqin nunca mais sofram bullying. Então é melhor tomarem cuidado. Vou registrar tudo e enviar ao conselho disciplinar. Mesmo assim, Johan e Jigaki continuaram desprezando suas palavras. Entregaremos a carta de desculpas em breve. Antes de sair, Johan virou-se e disse: Você pode conversar com o diretor sobre o conselho disciplinar. Acho que meu tio poderá lhe dar muitos conselhos. A cena volta para Yu Seong. Ao perceber que Yu Seong finalmente estava disposto a lutar, So-yeon comentou friamente: Parece que você realmente está de mau humor. Assim que terminou de falar, avançou violentamente. A batalha começou instantaneamente. Nenhum dos dois era fraco. Após várias trocas de golpes, ninguém conseguiu obter vantagem. Ouvi dizer que você ficou famoso no segundo ano do Fundamental e espancou todo mundo. Então, por que você está ajudando o Xiaolin? Ele tem alguma coisa contra você? Se for isso, me diga. Eu mesmo vou ajudá-lo a destruir Xiaolin. Enquanto So-yeon falava sem parar, Yu Seong aproveitou uma abertura e aceitou um soco poderoso em seu estômago. Destruir Xiaolin? Você realmente acha que consegue? Isso é vergonhoso, você é uma vergonha. Yu Seong intensificou o ataque. Ao mesmo tempo, lembranças do passado passavam por sua mente. Eu me obriguei a ficar mais forte apenas para me aproximar de Xiaolin. Nunca vou permitir que ele perca. Ao ver o rosto de So-yeon coberto de sangue, os compassos finalmente entraram na luta. Com um grito, avançaram juntos. Os olhos dourados de Yu Seong brilharam com intensidade assustadora. Depois de derrotar So-yeon e os outros dois, Yu Seong voltou a recordar o passado. Naquela época, depois de salvá-lo, Xiaolin preparava-se para partir com um rapaz de cabelo vermelho, mas Yu Seong o chamou. Eu também quero me juntar a vocês. O rapaz de cabelo vermelho olhou para Xiaolin. Xiaolin observou Yu Seong de cima a baixo. Não disse nada e simplesmente começou a ir embora. Yu Seong reclamou. Pelo menos me deu uma resposta antes de sair. Isso é muita falta de educação. Xiaolin parou. Resolva completamente o problema com o cara que você acabou de derrotar. Se conseguir vencer, venha me procurar. Ao ouvir isso, Yu Seong entendeu o que ele queria dizer. Seu olhar voltou-se para o delinquente caído no chão. A cena retorna mais uma vez ao presente. Enquanto Yu Seong estava perdido em suas lembranças, alguém surgiu atrás dele. Um chute violento atingiu diretamente sua cabeça. O golpe o deixou inconsciente instantaneamente. Você não deveria ter feito isso. Os veteranos vão ficar muito irritados. Ao mesmo tempo, no escritório, Raihan Seo imprimiu vários formulários que pretendia distribuir para todas as turmas, na esperança de identificar alunos vítimas de bullying. A professora ao seu lado parecia preocupada. Professora Raihan Seo, por que insiste tanto nisso? Nossa escola não tem esse tipo de problema. Se tivesse, os alunos certamente viriam falar comigo. Mas Raihan Seo discordou. As vítimas geralmente têm medo de represálias, por isso não procuram os professores. Estou abrindo uma porta para elas, e ao mesmo tempo, mostrando aos agressores que alguém está observando. Assim será mais fácil para as vítimas me procurarem. A outra professora não concordou. Isso é apenas o que você pensa. Se fizer isso, pode acabar tornando a situação ainda mais tensa. Enquanto discutiam, Max Raihan entrou no local e ouviu toda a conversa. A professora continuou. Você chegou este ano, então talvez não saiba, mas no ano passado um aluno morreu por causa do bullying. A escola, então, ainda não se recuperou deste incidente. Se fizer isso, poderá causar grandes problemas. Raihan Seo respondeu com firmeza absoluta. É exatamente por isso que eu preciso continuar. Se alguém tivesse ajudado aquele aluno naquela época, talvez ele nunca tivesse morrido. O fato de todos terem fechado os olhos foi o verdadeiro motivo de ele ter sido encurralado. Depois de dizer isso, ela saiu do escritório. Quando chegou ao lado de fora, lágrimas já escorriam pelo seu rosto. A cena muda para Xiaolin. Depois da escola, ele voltou ao orfanato. Ficou observando a foto de Xiaoqin por muito tempo, perdido em pensamentos. Ele estava realmente começando a ficar confuso. Não sabia se deveria continuar buscando vingança. Vingar Xiaoqin era a razão pela qual havia retornado à escola. Mas Raihan Seo também era extremamente importante para ele. Neste momento, uma criança abriu a porta. Irmão Xiaolin, alguém veio vê-lo. Quando a pessoa entrou, Xiaolin ficou claramente surpreso. Era o rapaz de óculos. Ele não esperava que ele conseguisse encontrar aquele lugar. Como você encontrou este lugar? O rapaz de óculos respondeu imediatamente. Yu Seong está no hospital agora. Ele brigou com vários alunos do segundo ano. Vim lhe contar isso. E também não acho que tudo seja culpa sua. Mesmo que você nos tenha arrastado para essa situação, no final fomos nós que escolhemos participar. E a razão pela qual tomamos essa decisão foi por causa de Yu Seong, não por sua causa. E não sei como você os vê, mas para nós, Yu Seong é um amigo muito importante. Não vou obrigar você a lutar
lutar contra aqueles caras. Mas pelo menos vai no hospital visitá-lo. Depois de dizer isso, o rapaz de óculos se virou e foi embora. Shaolin ficou pensando por muito tempo e no fim decidiu ir ao hospital. Lá, ele viu o Seong no quarto. Naquele momento, os ferimentos de Seong eram bastante graves. Várias camadas de bandagens envolviam sua cabeça. Shaolin e Seong desceram as escadas. Ao ver Seong naquele estado, espancado daquela forma, Shaolin se sentiu inquieto. Eu já tinha dito para você não se envolver. Não, Shaolin, eu só fiz o que precisava ser feito. O antigo você sempre foi muito bom comigo. Você era completamente diferente daqueles valentões da escola. Era tão forte que ninguém podia ignorá-lo. Tudo que você me dizia ficou gravado no meu coração. Então decidi que precisava ficar mais forte. Pouco tempo depois de você me dizer aquelas coisas, encontrei aquele grupo novamente. Dessa vez fui eu quem os enfrentou primeiro. E finalmente provei meu valor, mas quando realmente fiquei mais forte, você já tinha deixado a escola. Perguntei por toda parte e finalmente encontrei o orfanato onde você morava. Mas quando fui até lá, não encontrei você. Em vez disso, conheci Baeksun Hanyon. Mas eu nunca imaginei que você realmente voltaria para a escola. Ainda assim, agora que as coisas chegaram a este ponto, talvez o melhor desfecho tivesse sido se você nunca tivesse voltado. A violência nunca desaparece de verdade. Quando você a vê, ela se esconde. Quando você a escuta, ela recua mais ainda. Quanto mais você tenta erradicá-la, mais feroz ela se torna. Embora eu não saiba o que sua irmã fará no final, não estou otimista. Pelo contrário, acho que o que ela está fazendo agora pode acabar enfurecendo eles completamente. As pessoas só aprendem o que é medo através da dor. Você sabe disso melhor do que ninguém, não é? A razão pela qual você se tornou tão forte foi justamente para reprimir a violência com força ainda maior, não foi? Se continuar desse jeito, poderá acabar carregando arrependimentos ainda maiores. E antes de continuarmos com a história, eu quero saber quem são os inscritos de verdade aqui do canal, aqueles que assistem o vídeo do começo até o fim. Se você está aqui ainda, com certeza você é um deles. Então vá até os comentários e comente a palavra Aura. Quero só ver quantas pessoas vão aparecer. Vai lá, tô de olho, hein? E aproveita também para deixar um like se ainda não tiver feito isso, fechou? Dito isso, bora continuar com a história. Depois de ouvir isso, o aluno transferido partiu imediatamente, cheio de entusiasmo. Nenhum deles imaginava que Shaolin realmente poderia conhecer esse aluno. Shaolin parecia cada vez mais isolado. Observando a figura do transferido se afastar, Dai Yong perguntou confuso: "E você simplesmente vai deixá-lo ir assim?" Yohan Jeong exibiu um sorriso frio e sinistro. "Vamos primeiro ver como ele se sai, depois teremos tempo para lidar com ele. E quando isso acontecer, usaremos métodos ainda mais cruéis." A cena muda para a sala 1-2. Ao ver as duas pessoas que haviam invadido a sala de repente, o rapaz loiro imediatamente sentiu o perigo. Ele certamente não ousava provocar pessoas como Ji Hakim. "Não fique aí me encarando. Levante-se e me cumprimente direito." O rapaz loiro pensou que Ji Hakim estava falando com ele. Ao perceber isso, Ji Hakim mandou que ele sumisse dali, dizendo que não era a pessoa que procurava. No momento em que ouviu isso, o rapaz loiro obedeceu imediatamente e recuou para o canto da sala. Naquele momento, Ji Hakim caminhou em direção a Shaolin passo a passo. Sua irmã mais velha está realmente me dando dor de cabeça. Como posso dizer isso? Eu gosto dela. No começo, eu só queria gostar dela em silêncio. Mas ela continua distribuindo aqueles formulários de denúncia por toda a parte, como se fossem panfletos. Mas não importava o que Jiao-Rin dissesse. Shaolin não respondia uma única palavra. Seu olhar permanecia fixo nele. Essa atitude enfureceu completamente Ji Hakim. "Estou falando com você, então por que não responde? O que exatamente eu preciso fazer para apagar esta expressão do rosto e fazer você olhar para mim como o seu Kim costumava olhar? Ou talvez eu devesse mudar de alvo." A reação de sua irmã também parece bastante interessante. "Rapaz, agora tu se ferrou, viu?" Shaolin agarrou Ji Hakim pela gola. Seu corpo inteiro parecia o de uma fera completamente enfurecida, tomada por uma intenção assassina tão intensa, que parecia prestes a explodir. "Se você ousar tocar nela, eu vou matar cada um de vocês." Mas ao ouvir isso, Ji Hakim apenas sorriu com ainda mais desprezo. "Só você sozinho?" Lee Kang-min, que estava ao lado, também falou: "Aconselho você pensar bem, as consequências podem ser graves." Naquele momento, o aluno transferido também chegou lentamente à sala 1-2. Ao chegar, ele viu justamente Ji Hakim e o outro rapaz saindo. Depois que os dois foram embora, ele parou na porta. Bastou um único olhar distante para Shaolin e ele o reconheceu imediatamente. Suas pupilas se dilataram. Depois de confirmar que realmente era Shaolin, o transferido correu até ele. "Chefe, então era você mesmo?" Ao ver quem era, Shaolin também ficou surpreso. Suas lembranças foram imediatamente levadas de volta aos tempos de ensino fundamental. Naquela época, ele costumava se reunir no telhado com um grupo de pessoas. E uma delas era um rapaz de cabelo vermelho que já havia lutado ao lado dele. Naquele momento, o ruivo disse ao homem vestido de branco: "Você tem um irmão mais novo? Ele se parece muito com você." Ao ouvir isso, o homem de branco respondeu com desdém: "Que irmão mais novo? Sou filho único." Logo depois que ele disse isso, um aluno do segundo ano do fundamental abriu a porta e entrou. Ao vê-lo, até mesmo Shaolin não pôde deixar de pensar que ele realmente se parecia muito com o homem de branco. "Olá, veteranos. Meu nome é Klee. É um prazer conhecer todos vocês." A cena retorna ao presente.
Klee olhou para Xiaolin confuso. Veterano, por que você está aqui? Antes que Xiaolin pudesse responder, o rapaz loiro ao lado deles ficou falando primeiro. Você não o confundiu com outra pessoa? O Xiaolin é um aluno do primeiro ano. Antes mesmo que ele terminasse de falar, Klee o agarrou e o levantou do chão. Quem diabos você pensa que é? Como ousa chamar o chefe pelo nome desse jeito? Vendo aquilo, Xiaolin finalmente falou. Coloque ele no chão primeiro. No instante em que ouviu a ordem, Klee obedeceu imediatamente. Sim, chefe. Depois disso, Xiaolin chamou Klee para fora da sala e explicou tudo sobre o motivo de estar no primeiro ano. Após ouvir a história, Klee disse que entendia. Segundo ele, se algo parecido tivesse acontecido com ele, provavelmente teria tomado a mesma decisão. Então Xiaolin perguntou por que Klee havia ido até a sala 1-2. Klee coçou a cabeça e respondeu que sua situação era um pouco complicada. Claro que não havia como admitir que tinha ido ali originalmente para espancar Xiaolin, então ele se levantou e disse diretamente: Chefe, existe alguma coisa que eu possa fazer por você? Olhando para o subordinado à sua frente, Xiaolin perguntou desconfiado: Você consegue dar conta? Lá ele 1000 vezes. Ao ouvir isso, Klee respondeu com muita frieza: Basta dar a ordem, e eu mato todos eles. No escritório, Ryan Seo encarava o formulário com as suas mãos havia muito tempo. Isso porque Ji Hokin não apenas não havia escrito uma única palavra, como ainda desenhou descaradamente um coração no papel. Enquanto estava perdido em pensamentos, aquela professora se aproximou novamente. Professora Ryan Seo, vá até a sala do diretor. Ele quer vê-la. A cena muda para Yohan Jeong. Quando soube que Yohan Jeong havia levado um soco de um aluno transferido do segundo ano, Ji Hokin quase morreu de tanto rir. Você realmente apanhou de um pirralho do segundo ano? Fez todos nós do terceiro ano passarmos vergonha. Pelo visto, eu realmente preciso ficar ao seu lado para protegê-lo. Por que você não pediu para Daeyoung quase matar aquele cara? Ao ouvir a provocação, Yohan Jeong respondeu friamente. Primeiro espanque esse idiota do Ji Hokin. Daeyoung observava os dois discutindo com uma expressão cansada. Vocês dois estão brigando. Por que me envolveram nisso? Yohan Jeong não tinha interesse algum em discutir com Ji Hokin e continuava olhando para o celular. Como nenhuma mensagem chegava, ele já sabia que Klee provavelmente não viria e não pôde deixar de xingá-lo mentalmente. Enquanto isso, Ji Hokin continuava insistindo. O que está acontecendo? Aquele Klee não disse que traria o Xiaolin? Nesse momento, Lee Kang-min falou. Você realmente acha que Klee traria Xiaolin? Será que o veterano que Klee respeita não é justamente o Xiaolin do primeiro ano? Ao ouvir isso, Ji Hokin ficou incrédulo. Como isso seria possível? Lee Kang-min continuou analisando. Se Xiaolin repetiu de ano, então ele realmente pode ser mais velho que Klee. Mas Ji Hokin ainda não conseguia entender. Se Xiaolin fosse realmente tão forte assim, por que nunca ouvimos falar dele? Neste momento, Yohan Jeong interrompeu. Acho que vamos descobrir muito em breve. Se Klee trouxer Xiaolin, tudo ficará claro naturalmente. Logo após dizer isso, ouviu-se o som dos chinelos se aproximando. Isso mesmo, Klee havia chegado. No instante em que apareceu, ele não perdeu tempo com palavras e partiu diretamente para o ataque. Com um chute giratório devastador, ele atacou violentamente Daeyoung. Mas Daeyoung era, afinal, o 10º lutador mais forte da escola Unyu. Obviamente, não era um adversário comum. Ele segurou a perna de Klee e o arremessou para longe. Ji Hokin reconheceu imediatamente o recém-chegado. Então você estava nos enganando. Por que veio sozinho? Onde está Xiaolin? Eu deveria perguntar isso. Xiaolin é meu veterano. Daeyoung não tinha mais interesse em conversar. Antes que Klee pudesse se levantar completamente, ele disparou uma joelhada brutal diretamente contra ele. Diante dos ataques incessantes de Daeyoung, Klee conseguiu escapar por pouco com um movimento rasteiro. Em seguida, contra-atacou com uma rasteira, interrompendo completamente o impulso do adversário. Logo depois, abaixou-se para acumular força e lançou um soco brutal diretamente no queixo de Daeyoung. Toda aquela combinação empurrou Daeyoung vários metros para trás. Observando a ferocidade de Klee, Daeyoung percebeu que precisava lutar seriamente. No instante que seus olhares se cruzaram, a verdadeira batalha começou. Klee rapidamente percebeu que Daeyoung parecia conseguir prever seus movimentos. Todos os seus ataques estavam sendo bloqueados. Ao lembrar de todas as palavras ousadas que havia dito sobre derrotar aqueles valentões escolares em nome de Xiaolin, ele começou a ficar ansioso. Ele havia prometido acabar com todos eles, mas quem imaginava que não conseguiria nem derrotar um único Daeyoung? Mas no exato momento em que a sua concentração vacilou, Daeyoung aproveitou a oportunidade para acertar um poderoso soco em seu estômago. O golpe foi tão forte que o rosto de Klee se contorceu de dor. Mesmo assim, Daeyoung não parou. Socos começaram a chover sobre ele como uma tempestade. Naquele momento, Klee estava quase perdendo a consciência, e fragmentos do passado começaram a surgir em sua mente. Cena após cena emergiu de uma só vez. Naquela época, quando ainda estava no segundo ano do ensino fundamental, ele conversava com sua irmã mais nova, a Haijin, sobre onde jantar naquela noite. Mas de repente, um de seus amigos apareceu correndo em pânico. Klee, aqueles delinquentes de outra escola estão importunando sua irmã. Vá ver agora! Klee entrou em desespero e correu imediatamente para o local. Mas quando chegou, encontrou Haijin completamente ilesa. Ele correu até ela. Haijin, você tá bem? O que aconteceu? Eu tô bem. Aquele irmão mais velho me salvou. Isso mesmo. Quem a salvou foi Xiaolin. Aos pés dele, um grupo inteiro de delinquentes já estava caído no chão. Depois de ver Klee chegar, Xiaolin caminhou lentamente até ele. Já dei um aviso severo a eles. Provavelmente não vão mais incomodar sua irmã.
Ao ouvir aquilo, Clay ficou profundamente grato e perguntou imediatamente como poderia retribuir. Depois de ouvir a pergunta, Xiaolin ficou sem saber o que responder por um momento. Após pensar um pouco, finalmente disse: "Então, quando chegar o dia em que eu realmente precisar de ajuda, me dê uma mão." Foi justamente por causa desse incidente que Clay continuou seguindo Xiaolin. Mesmo agora, quando Xiaolin já não era mais o chefe da escola Wonyu, Clay ainda estava disposto a arriscar a própria vida por ele. E ao lembrar de tudo isso, a consciência de Clay, que estava prestes a se apagar, começou a se recompor pouco a pouco. Ele soltou um rugido semelhante ao de um leão. Mesmo que seu corpo estivesse à beira do colapso, ele lutaria até o fim para cumprir a promessa que havia feito a Xiaolin. Ao mesmo tempo, Hyun-seo chegou à sala do diretor. Depois de vê-la entrar, o diretor perguntou se ela já havia distribuído os formulários para todas as turmas. Hyun-seo assentiu. "Acho que nossa escola precisa entender a situação primeiro e descobrir exatamente quais alunos precisam de ajuda." Mas o diretor respondeu: "Entendo sua forma de pensar, mas o caso ainda não foi verificado. Se fizermos isso, inevitavelmente haverá consequências negativas." Hyun-seo rebateu imediatamente: "O incidente já aconteceu. Nesse exato momento pode haver alunos sofrendo bullying. Devemos apenas ficar olhando enquanto continuam sendo machucados?" O diretor explicou: "Não foi isso que eu quis dizer. Não importa onde você esteja, sempre existirão pessoas sofrendo injustiças, apenas em graus diferentes. Punir os agressores e restaurar a paz no campus, é claro, é o cenário ideal. Mas você realmente acredita que, se os valentões desaparecerem, a escola se tornará pacífica? Talvez os antigos caiam apenas para que novos tomem seus lugares. Você acabou de chegar, então talvez ainda não entenda. Nossa escola é muito mais complicada do que imagina. Se os alunos se unirem e preencherem os formulários sem critério, pessoas inocentes podem acabar recebendo punições injustas. E quando isso acontecer, quem assumirá a responsabilidade? Quando o senso de justiça ultrapassa os limites, ele se transforma em intromissão." Ao ouvir aquelas palavras, Hyun-seo ficou sem resposta por um instante. O diretor continuou: "Eu sei que você e Seokin vieram do mesmo orfanato, mas Seokin já se foi. O que você precisa agora é se acalmar, refletir cuidadosamente e não agir por impulso. Se realmente deseja promover medidas disciplinares, espero que traga provas, não apenas suspeita." Clay reuniu toda a força restante em seu corpo, querendo enfrentar Da-yeon mais uma vez. Mas seu corpo já estava gravemente ferido, e o poder daquele golpe já não era o mesmo de antes. Da-yeon apenas desviou levemente para o lado e evitou o ataque com facilidade. Ao olhar para Da-yeon, que havia aparecido atrás dele num instante, os olhos de Clay se encheram de incredulidade. No segundo seguinte, porém, veio um soco extremamente pesado. Aquele golpe destruiu completamente sua capacidade de continuar lutando. Embora já tivesse enviado Clay para causar problemas àqueles caras, Xiaolin ainda não conseguia deixar de pensar em Gi-Hokin. Seu coração permanecia dividido. Ele queria cumprir a promessa que havia feito à sua irmã mais velha, Hyun-seo, mas também temia que algo realmente acontecesse com ela. A melhor opção naquele momento era conversar primeiro com Hyun-seo. Pensando nisso, começou a caminhar em direção ao escritório dela, mas de repente ouviu a voz de Hyun-seo. Seguindo o som, descobriu que ela estava diante dos dois alunos, e um deles mantinha o braço em volta do pescoço do outro. No momento em que viu aquilo, Hyun-seo ficou visivelmente tensa. Ela tinha tanto medo de presenciar outro caso de bullying bem diante de seus olhos, que correu para interromper a situação. Porém, os dois estudantes explicaram que estavam apenas brincando. Hyun-seo simplesmente não conseguia acreditar nisso. Como alguém agarrando outra pessoa pelo pescoço poderia ser considerado uma brincadeira? Ela não acreditou neles de forma alguma. Em sua visão, o aluno que estava sendo intimidado apenas estava inventando desculpas para si mesmo. Mas os dois estudantes também ficaram bastante perplexos. Eles realmente só estavam brincando, mas aquela professora se recusava a acreditar neles, não importava o que dissessem. O aluno ficou imediatamente nervoso e pediu apressadamente para que seu amigo também explicasse a situação. Vendo isso, o amigo rapidamente confirmou que os dois eram muito próximos e frequentemente brincavam daquela maneira. Ao ouvir as explicações, Hyun-seo ficou sem palavras por um instante. Ela se preocupava com a possibilidade de outro aluno estar com medo de represálias, e por isso não ousar contar a verdade. Então voltou a questioná-los. Somente após receber outra resposta firme é que ela, relutantemente, decidiu encerrar o assunto. Mesmo assim, antes de sair, ainda os alertou para serem mais cuidadosos no futuro. Xiaolin, escondido em um canto, ouviu claramente tudo o que aconteceu. Naquele momento, Baek Su-hyun apareceu no fim do corredor e acabou encontrando Xiaolin, que estava mergulhando em pensamentos. Depois disso, os dois procuraram um lugar tranquilo, pois Xiaolin tinha muitas coisas que queria conversar com ele. Ao ouvir que Xiaolin havia tomado a iniciativa de procurá-lo, Baek Su-hyun ficou claramente surpreso, já que Xiaolin sempre passava a impressão de ser alguém difícil de se aproximar. Porém, na verdade, mesmo que Xiaolin não tivesse nada, Baek Su-hyun já sabia o que estava incomodando. Baek Su-hyun parecia quieto e reservado, mas tinha uma mente extremamente lúcida. Além disso, ele havia escutado pessoalmente a conversa entre Xiaolin e Hyun-seo. Ele entendia muito bem as ações atuais de Xiaolin, porque se realmente existisse uma pessoa como Hyun-seo naquela escola, isso seria uma espécie de salvação para pessoas como Seokin.
Nem todo mundo tinha um irmão mais velho como Xiaolin. Depois de ouvir as palavras de Baeksu Haiyan, a expressão de Xiaolin praticamente não mudou, mas Xiaoqing não foi salvo. Aquela única frase deixava claro que Xiaolin jamais havia superado aquilo. Ele ainda queria acertar as contas pessoalmente com aqueles valentões usando a violência. Mas a aparição de Hyun Seo havia bloqueado seu caminho. Não havia como ignorar as palavras de sua irmã mais velha. E mesmo que decidisse não ouvi-la, se Hyun Seo aparecesse novamente para impedi-lo quando chegasse a hora, o que ele poderia fazer? Por isso, Xiaolin estava completamente encurralado. Ao ouvir isso, Baeksu Haiyan continuou tentando confortá-lo. Eu também espero que todos aqueles que intimidaram Xiaoqing acabem recebendo o que merecem. Acho que qualquer pessoa que já sofreu bullying desejaria se vingar pessoalmente daqueles responsáveis. Ouvindo aquilo, Xiaolin perguntou em voz baixa. Não existe mesmo nenhuma forma de fazer isso acontecer? Mas Baeksu Haiyan também não tinha uma resposta. Se você realmente não consegue mudar a situação diante de você, então talvez tentar confiar na professora também seja uma alternativa. Xiaolin franziu ainda mais a testa. Mais do que nunca, ele queria encontrar uma resposta, mas infelizmente, Baeksu Haiyan não podia ajudá-lo. Hyun Seo voltou para a sala dos professores. Ela acabara de ser repreendida pelo diretor e logo em seguida testemunhar aquela cena no corredor. Seu humor estava visivelmente abatido. Olhando para os formulários sobre a mesa, ela começou a travar uma batalha interna consigo mesma. As palavras do diretor pareciam continuar ecoando em seus ouvidos. Embora soubesse que ele não estava totalmente certo, diante da pressão de seu superior, ela ainda não conseguia encontrar argumentos para enfrentá-lo. Enquanto refletia, pegou casualmente um dos formulários. Mas no instante em que viu o que estava escrito nele, suas pupilas se contraíram subitamente, como se tivesse descoberto algo extremamente grave. A cena então muda para Clay. Clay já havia sido espancado até cair completamente no chão. Ji-Hakim olhou para ele com desprezo e disse: "Você veio correndo para cima de mim todo agressivo. Achei que fosse realmente capaz de alguma coisa. Mas isso é tudo que consegue fazer? Nem vale a pena eu agir pessoalmente." Ouvindo a zombaria de Ji-Hakim, Clay ainda encontrou forças para virar a cabeça e xingá-lo. Vendo que Clay ainda conseguia responder, Dae-ma Young avançou novamente e lhe deu um chute brutal no queixo, mas aquilo ainda não foi suficiente. Como se tivesse medo de que Clay pudesse se levantar novamente, Dae-ma Young começou a chutá-lo repetidas vezes, sem qualquer misericórdia enquanto ele permanecia caído no chão. Pela violência daqueles golpes sucessivos, era mais do que suficiente para deixá-lo acamado por vários dias. Nesse momento, Yoo Jin-min, o nono colocado da escola Yuntu, e Choi Sung-min, o quinto colocado, se aproximaram. Assim que os viu, Ji-Hakim imediatamente ficou animado e disse que tinha descoberto uma notícia bombástica. Mas antes que pudesse falar, Lee Kang-min se antecipou. Suspeitamos que Xiaolin seja um aluno repetente. Se ele não tivesse abandonado a escola naquela época, provavelmente estaria na mesma série que nós. Ao ver Lee Kang-min roubando todas as suas falas e levando todo o crédito, Ji-Hakim ficou tão irritado que começou a pular de raiva no mesmo lugar. Enquanto o grupo conversava, uma voz repetidamente ecoou: "O que vocês estão fazendo?" Todos se viraram. Ninguém esperava aquilo. Quem havia chegado era Hyun Seo. Naquele momento, ela os encarava furiosamente. Ela havia testemunhado Daryan-an espancando Clay com os próprios olhos, e ainda estava gravando tudo no celular. Para ser sincero, desta vez a reação de Hyun Seo não foi lenta. Pelo menos ela não foi completamente dominada pela emoção e teve a presença de espírito de reunir provas primeiro. Quanto ao motivo de ter encontrado aquele lugar, provavelmente tinha relação com o formulário que havia acabado de ver. Mas ao mesmo tempo, se por um lado ela teve a calma de gravar provas, por outro teve a imprudência de ir até lá completamente sozinha. Nenhum daqueles valentões realmente respeitava sua autoridade. Se aquele grupo perdesse totalmente o controle e avançasse para tomar seu celular, ou até mesmo fizesse algo pior, ninguém poderia prever o resultado. Afinal, eles não eram delinquentes comuns. Foram eles quem levaram Xiaoqing a se jogar do prédio. E ainda assim, continuavam livres e sem sofrer qualquer consequência. Isso por si só já mostrava que havia algo muito maior por trás deles. Como esperado, ao perceberem que Hyun Seo estava gravando, eles não demonstraram o menor sinal de nervosismo. Ji-Hakim foi o primeiro a se aproximar. "Professora Hyun Seo, você realmente não sabe a hora de desistir." E como era de se imaginar, a situação se desenvolveu exatamente da pior maneira possível. No segundo seguinte, Ji-Hakim segurou o braço de Hyun Seo e tentou arrancar seu celular à força. Ela também ainda tentou usar a sua autoridade como professora para contê-lo, mas não teve efeito nenhum. Pelo contrário, Ji-Hakim chegou a assediá-la abertamente ali mesmo e tomou o celular à força. Mas justamente quando ele estava se sentindo vitorioso, Hyun Seo levantou a mão e lhe deu um tapa violento no rosto. Todos ficaram congelados de choque. Ninguém esperava que a aparentemente gentil Hyun Seo fosse tão corajosa. O mais incrédulo de todos era o próprio Ji-Hakim. Ser esbofetado diante de tantas pessoas destruiu completamente seu orgulho. Furioso, ele agarrou os cabelos de Hyun Seo e a puxou brutalmente para baixo. A dor intensa em seu couro cabeludo foi tão forte que ela nem conseguiu gritar. Mas mesmo assim, Ji-Hakim não ficou satisfeito. Segurando Hyun Seo, ele a arremessou violentamente contra o chão. Seus óculos se despedaçaram instantaneamente. A dor lancinante a deixou incapaz de se levantar por um longo tempo. Espero o Prota aparecer para ver o que vai acontecer.
As pessoas ao redor eram uma mais fria do que a outra, como se a pessoa caída no chão não fosse alguma professora que deveria ser respeitada, mas apenas uma estranha sem qualquer importância. Somente quando Hyun-seo parou completamente de se mover é que Somin finalmente falou. Ji-ha-kim, por que você bateu numa professora até ela desmaiar? E o Han-jeong acrescentou. Bater em uma professora não é a mesma coisa que bater em um aluno. Essa professora sempre tentou criar problemas para nós. Desta vez, Ji-ha-kim realmente entrou em pânico. O que vamos fazer agora? Ao ouvir isso, os olhos de Yo Han-jeong ficaram frios. Foi você quem bateu nela? O que isso tem a ver comigo? Pelas reações de todos ao redor, era evidente que, embora parecessem aliados por fora, seus corações não estavam verdadeiramente unidos. Mas alguém precisava assumir a culpa. Então, em quem colocariam a responsabilidade? E o Han-jeong não disse nada. Apenas desviou lentamente o olhar para Clay, que estava caído no chão. Era óbvio que pretendia jogar toda a culpa sobre ele. Xiaolin não fazia a menor ideia do que estava acontecendo ali. Naquele momento, ele vagava sozinho pelo campus sem rumo, revivendo repetidamente em sua mente a conversa que tivera com Baeksu Hayon. Mas enquanto caminhava, percebeu algum grupo de estudantes reunidos mais à frente. Por instinto, aproximou-se para ver o que havia acontecido. Quanto mais avançava, mais seu coração afundava. Os alunos comentavam que alguém havia caído do telhado, e que era a professora nova. O corpo inteiro de Xiaolin congelou instantaneamente. A primeira pessoa em quem pensou foi Hyun-seo. Ao mesmo tempo, a cena de Seo-Kim se jogando do prédio voltou à sua mente com toda a força. Ele tropeçou para frente, empurrando desesperadamente a multidão, abrindo caminho enquanto rezava freneticamente para que não fosse Hyun-seo. Finalmente, chegou à frente. Quando viu aquela figura familiar caída no chão, foi como se sua mente explodisse. Ele ficou parado, completamente atordoado. Continuava repetindo para si mesmo que aquilo não era real, que devia ser um sonho. Ou melhor, um pesadelo. Mas o sangue espalhado pelo chão e aquele crachá familiar insistiam em dizer-lhe que tudo era verdade. Em sua mente, todos os momentos compartilhados com Hyun-seo voltaram de forma incontrolável. Naquela época, ele ainda era muito jovem e vivia no orfanato junto com Seo-Kim. Certa vez, a escola realizou um festival esportivo. Após o término das competições, Xiaolin observava as outras crianças acompanhadas por seus pais, sentindo uma inveja impossível de descrever. Era um sentimento que órfãos como eles nunca haviam experimentado de verdade, mas enquanto ele e Seo-Kim observavam em silêncio, uma voz surgiu ao longe. Era Hyun-seo. Ela havia ido visitá-los levando comida. No instante em que a viram, os dois ficaram radiantes e correram diretamente até ela. A presença de Hyun-seo proporcionou alguns dos poucos momentos de calor e felicidade na vida de Xiaolin. E foi justamente naquela época que ele jurou silenciosamente para si mesmo que a protegeria custasse o que custasse. Xiaolin estava sentado diante da sala de emergência, com os olhos completamente vazios. Olhando para a luz vermelha acesa diante da porta, sentia uma dor impossível de descrever. Não muito tempo atrás, havia perdido Seo-Kim. Agora, Hyun-seo também havia caído. Parecia que o mundo inteiro estava empurrando para o colapso. Ele começou a se culpar desesperadamente por não ter conseguido protegê-la. Se pudesse, estaria disposto a trocar a própria vida pela segurança eterna de Seo-Kim e Hyun-seo. Foi então que a porta da sala de emergência se abriu. O médico saiu. Ao perceber o movimento, Xiaolin se levantou imediatamente. Sou o irmão mais velho de Hyun-seo. Como ela tá? As palavras do médico trouxeram alívio e desespero ao mesmo tempo. Felizmente, ela foi trazida a tempo, então seu estado não é mais crítico. Isso por si só já pode ser considerado um milagre. O fato de ela ter sobrevivido à queda de uma altura tão grande provavelmente teve muito a ver com aqueles arbustos que amorteceram o impacto. Porém, os danos causados à sua coluna cervical foram extremamente graves. Há uma grande possibilidade de que ela fique paralisada do pescoço para baixo. Que isso, doutor? Analisa direito aí que você vai ver que isso aí não foi uma queda, não. Os olhos de Xiaolin se arregalaram violentamente. Ele simplesmente não conseguia acreditar que o que havia ouvido era real. Ele sabia muito bem que Hyun-seo sempre foi uma pessoa extremamente orgulhosa. Se descobrisse que estava paralisada, como poderia aceitar isso? Então, Xiaolin imediatamente perguntou se ainda havia alguma possibilidade de recuperação. Mas o médico não tinha como dar uma resposta clara e apenas disse que a paciente ainda estava inconsciente e que tudo teria de esperar até que ela acordasse para ser avaliado. No momento, Hyun-seo ainda estava na unidade de terapia intensiva e Xiaolin não tinha como visitá-la. Precisaria esperar até que ela fosse transferida para um quarto comum. Sem alternativa, Xiaolin deixou o hospital. Ao sair pela entrada principal, parecia uma casca vazia que havia perdido a alma. Caminhava sem rumo pelas ruas, com a mente tomada por pensamentos sobre Hyun-seo e Seo-Kim. Mas naquele instante, um pedaço de papel foi lançado a seus pés. Instintivamente, ele olhou ao redor, mas não viu ninguém. Então se abaixou e pegou o papel para ler. No entanto, no momento em que viu o conteúdo, sua expressão mudou completamente. Depois de entender o que estava escrito, seu olhar tornou-se extremamente feroz, e a intenção assassina que mal conseguia conter quase transbordou pelos seus olhos. Aquele papel era exatamente o formulário que Hyun-seo havia distribuído anteriormente. Não havia assinatura, apenas uma frase. Dizia que o trabalho da escola era o lugar onde aquele grupo de valentões costumava se reunir, e que muitos estudantes eram levados para lá para serem espancados. Xiaolin sabia que aquele formulário havia sido distribuído por Hyun-seo. Agora, tudo indicava que sua queda do prédio
estava diretamente ligada àquele papel. Nesse momento, Clay chamou Xiaolin por trás. Ao ouvir sua voz, Xiaolin se virou lentamente, mas quando conseguiu vê-lo direito, percebeu que Clay havia sido espancado a ponto de ficar quase irreconhecível. Ele correu imediatamente até ele e exigiu saber o que havia acontecido. Com um tom carregado de culpa e ressentimento, Clay explicou que originalmente queria ajudar Xiaolin e por isso tinha ido ao telhado. Porém, jamais imaginou que acabaria destruindo tudo. No instante em que ouviu que Clay também havia estado no telhado, as pupilas de Xiaolin se contraíram. Você também foi ao telhado? Então viu Raion Seo? Foram aqueles desgraçados que a empurraram? Mas diante da pergunta, Clay não respondeu imediatamente. Ficou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente falar. E no momento em que revelou a verdade, Xiaolin congelou completamente. Porque Clay disse que quem havia empurrado Raion Seo do telhado tinha sido ele. Foi como se um raio tivesse atingido. Seu corpo inteiro enrijeceu, e por muito tempo ele não conseguiu dizer uma única palavra. Quando finalmente compreendeu o que acabava de ouvir, toda a raiva acumulada em seu coração explodiu. Ele agarrou Clay pelo pescoço e o ergueu do chão. Naquele momento, Xiaolin realmente queria matá-lo. Mas mesmo com a fúria fora de controle, ele se forçou a se acalmar e encarou Clay, perguntando se aquilo era algum tipo de piada. Sua mão era como uma prensa de ferro, apertando com tanta força que Clay mal conseguia respirar. Com dificuldade, Clay explicou que havia sido forçado. Depois que Raion Seo foi deixada inconsciente, Yohan Jeong e Lee Kang-min decidiram fazer Clay assumir a culpa. Então Yohan Jeong se aproximou dele e disse: "Preciso que faça uma coisa por nós. Está vendo aquela professora? Empurre-a do telhado." Clay ficou paralisado. Mas antes mesmo que pudesse recusar, Yohan Jeong continuou com uma expressão sombria. "Não se apresse em dizer não. Se não fizer o que eu mandar, não teremos problema algum em nos divertir um pouco com Ryan Jin." As pupilas de Clay se contraíram violentamente. Ele não fazia ideia de como aquelas pessoas sabiam da existência de sua irmã mais nova, mas isso já não era o principal. O problema era que, se desobedecesse, sua irmã estaria em perigo. Clay não tinha muito contato com eles, mas sabia perfeitamente que eram cruéis e capazes de qualquer coisa. Por outro lado, pedir que ele empurrasse a irmã de Xiaolin em um prédio era algo que ele jamais conseguiria fazer. Tomado pela raiva, cerrou os punhos e avançou. Mas antes que pudesse se aproximar, Dae Yang-gun o interceptou. Neste momento, Yohan Jeong continuou: "Algo que você pode fazer? Nós não podemos? Por que acha que foi transferido para esta escola? Acha que eu não sei? Se você consegue forçar garotas mais novas, por que nós não poderíamos nos divertir com sua irmã?" Naquele instante, todas as defesas psicológicas de Clay desmoronaram. Até mesmo Ji Hakim, que observava ao lado, zombou dele. "Que ridículo, você age como um aluno respeitoso e adora ajudar os outros, mas no fim das contas não passa de um lixo. Vamos, me diga em qual escola a irmã dele estuda. Quero que ele descubra o que é sentir dor de verdade." Enquanto Ji Hakim se virava para sair, Yohan Jeong continuou sorrindo. "Já decidiu? Ele está mesmo indo embora. Vamos gravar você empurrando a professora. Mas publicamente, diremos que ela caiu sozinha por acidente." Ao ouvir os passos de Ji Hakim se afastando, Clay finalmente cedeu. "Desculpe, veterano Xiaolin. Foi por isso. Eu só queria salvar sua irmã." Ao ouvir isso, Xiaolin o jogou violentamente contra o chão. No fim, decidiu poupá-lo, porque sabia que mesmo sem Clay, eles teriam encontrado outra pessoa. O destino de Raion Seo não teria mudado. Os verdadeiros culpados eram aqueles monstros. Mas ainda assim, ele não conseguia aceitar que a pessoa que a empurrou tivesse sido Clay. Então se virou e foi embora sem olhar para trás. Observando sua figura se afastar, Clay continuou pedindo desculpas sem parar. Sem se virar, Xiaolin respondeu friamente: "Não apareça mais na minha frente." Depois disso, seguiu em frente. A cada passo, a raiva em seu coração se tornava mais pesada. Ele iria encontrar aqueles monstros e os destruiria com as próprias mãos. A cena muda para o telhado. Ji Hakim observava lá de baixo e parecia extremamente satisfeito com o resultado de sua obra. O sorriso distorcido em seu rosto deixava claro que aqueles valentões já não podiam sequer ser chamados de humanos. Eram apenas feras vestindo pele humana. Mesmo depois de fazer algo tão monstruoso, não sentiam o menor remorso. Pelo contrário, pareciam admirar cada obra-prima criada por eles mesmos. Os outros valentões também permaneciam completamente indiferentes, como se tudo aquilo fosse apenas um acontecimento banal. Quanto à notícia de que Raion Seo havia entrado em estado vegetativo, eles não se importavam nem um pouco. Desde que ela deixasse de representar uma ameaça para eles, já era suficiente. Neste momento, Lee Kang-min comentou: "Xiaolin provavelmente já enlouqueceu. Deve vir atrás de nós." Mas Ji Hakim não deu importância. Ele simplesmente não acreditava que Xiaolin fosse tão assustador assim. Logo descobriria o preço de sua arrogância, porque estava prestes a entender o quão aterrorizante Xiaolin se tornava quando consumido pela fúria. Apenas Yohan Jeong parecia já ter percebido isso. "Você realmente acha que consegue derrotar Xiaolin?" Ji Hakim ficou confuso e perguntou se ele havia descoberto alguma coisa. Mas antes que pudesse responder, Choi Hyun-cheo, o oitavo colocado de Monohai, abriu a porta e entrou. "Vocês disseram que todo mundo já estava aqui? Eu queria fazer uma entrada estilosa, como protagonista." Ji Hakim, por que ainda está aqui?
Como é que você não passou alguns dias na delegacia primeiro? Ao ouvir isso, Ji Hakim fechou a cara e estava prestes a retrucar. Mas de repente, uma mão surgiu por trás e agarrou diretamente o rosto de Choi Hyun-seo. Seu corpo inteiro foi esmagado contra a porta de ferro, espalhando sangue por todos os lados. Ao ver Shaolin aparecer ali, Ji Hakim percebeu imediatamente que devia ter sido aquele sujeito chamado Lee quem contou tudo. Enquanto Shaolin avançava passo a passo, Ji Hakim e os demais assumiram posições de combate. Mas naquele instante, uma mão atacou violentamente seu tornozelo. Um caco de vidro perfurou sua perna, e o sangue começou a jorrar. O responsável pelo ataque surpresa era Choi Hyun-seo, que ainda estava caído no chão. Aproveitando um momento de distração, ele havia pegado um pedaço de vidro quebrado e contra-atacado. Ao perceber que ele ainda conseguia se mover, os olhos de Shaolin escureceram. Virando-se imediatamente, desferiu um chute brutal em seu rosto. Para garantir que nunca mais se levantasse, começou a pisoteá-lo repetidamente. Cada golpe carregava toda a fúria que havia acumulado. Parecia que queria esmagar nele toda a sua raiva. E o ferimento em seu tornozelo parecia não ter qualquer efeito. Ou talvez Shaolin simplesmente já não fosse capaz de sentir dor. Somente após o chute, Choi Hyun-seo perdeu completamente a capacidade de lutar. Agora é vez de vocês. Não se preocupem, nenhum de vocês vai sair vivo daqui hoje. Ao ouvir isso, Da-young finalmente tentou se levantar. Mas Ji Hakim o impediu com uma mão. Sente-se, ninguém vai tirá-lo de mim. Ele é meu. Depois de acabar com Choi Hyun-seo, Shaolin avançou na direção deles. Então explodiu para frente em uma arrancada repentina e atacou Ji Hakim com clara intenção de matar. Todos acreditavam que Ji Hakim ao menos conseguiria trocar alguns golpes. Mas ninguém esperava que após apenas 3 movimentos, ele fosse atingido violentamente na cabeça por um soco de Shaolin. Entre lutadores de verdade, a vitória e a derrota costumavam ser decididas por detalhes mínimos. O único erro bastava para que tudo desmoronasse. No instante em que recebeu aquele golpe, o corpo de Ji Hakim congelou. Shaolin não lhe deu tempo para respirar. Imediatamente conectou um poderoso uppercut em seu queixo. Mas aquilo estava longe de terminar. O que se seguiu foi um massacre unilateral. Cotoveladas e joelhadas se sucediam sem parar. Shaolin o espancou tão brutalmente que ele perdeu até mesmo a capacidade de reagir. A cada soco, a imagem de Hyun-seo no quarto do hospital surgia em sua mente. Choi Hyun-seo, oitavo colocado da Wonil High, e Ji Hakim, quinto colocado, haviam sido oficialmente derrotados. Ninguém imaginava que Shaolin, levado ao limite absoluto da raiva, pudesse se tornar tão assustador. Mesmo vendo Ji Hakim caído no chão, respirando por um fio, a fúria de Shaolin não diminuiu. Pelo contrário, ela queimava ainda mais intensamente. No fim, ele agarrou Ji Hakim pelos cabelos e o arremessou com toda a força. Todos pensavam que ele morreria naquele instante. Mas, inesperadamente, Lee Kan-min avançou e conseguiu agarrá-lo antes da queda fatal, puxando-o de volta. Foi assim que Ji Hakim escapou da morte por pouco. Lee Kan-min e Da-young finalmente perceberam que Shaolin não era alguém que pudesse enfrentar levianamente. Precisariam atacá-los juntos. Ao vê-lo tão feroz, Da-young não conseguiu mais se conter e lançou o primeiro ataque. Embora já tivesse ouvido falar muito sobre Shaolin, aquela era a primeira vez que realmente o enfrentava. Da-young agarrou sua gola, tentando assumir a vantagem com uma joelhada. Tinha certeza de que o golpe o acertaria. Mas, inesperadamente, Shaolin desviou para o lado e evitou o ataque com facilidade. Era um movimento que quase nunca falhava. Mas Shaolin o esquivou de forma tão simples que até o próprio Da-young ficou momentáneamente paralisado, mas aquela abertura foi suficiente. Aproveitando a oportunidade, Shaolin desferiu um soco reto e o lançou com força contra Da-young. O golpe foi rápido, impiedoso e preciso. Da-young não teve tempo de reagir e só pôde recebê-lo de frente. A força gigantesca o lançou para longe instantaneamente, e ele só conseguiu parar depois de rolar até o lado de Go Hakim. Shaolin, que ainda subestimava Da-young um pouco, abandonou completamente este leve desprezo naquele momento. Ele sabia que, dali em diante, precisava lutar com tudo que tinha. Caso contrário, o que havia acontecido com Choi Hyun-seo e Ga Hakim poderia facilmente acontecer com ele também. Mas justamente quando Shaolin estava prestes a continuar pressionando, sentiu uma rajada de força vinda por trás. Ele se abaixou imediatamente, escapando por pouco do ataque furtivo de Lee Kan-min. Desta vez, quem ficou atônito foi Lee Kan-min. Os reflexos daquele monstro chamado Shaolin eram tão rápidos que parecia que ele tinha olhos na nuca. Será que nem mesmo um ataque surpresa funcionaria contra ele? Mas uma luta não existe tempo para ficar parado em choque, porque no segundo seguinte, Shaolin já estava avançando sobre ele. Movendo-se em uma velocidade aterrorizante, Shaolin agarrou diretamente a garganta de Lee Kan-min e o arremessou violentamente contra o chão. O impacto foi tão brutal que Lee Kan-min sentiu como se seus órgãos estivessem se despedaçando, e sangue jorrou instantaneamente de sua boca. Logo depois, Shaolin ergueu o punho e o desceu com força contra Lee Kan-min. Mas naquele instante, Da-young voltou correndo e acertou um soco pesado no rosto de Shaolin. Todos pensaram que aquele golpe, no mínimo, o faria parar, fosse para salvar Da-young ou Lee Kan-min. Ninguém esperava o que aconteceu em seguida. A realidade superou todas as expectativas. Shaolin agiu como se não tivesse sentindo absolutamente nada e lançou outro soco devastador contra Lee Kan-min. Não importava quantas vezes Da-young o atingisse, Shaolin simplesmente se recusava a soltá-lo. Soco após soco, o rosto de Lee Kan-min foi rapidamente transformado em uma massa ensanguentada. Todos os presentes ficaram completamente chocados. Ninguém imaginava que Shaolin não fosse apenas absurdamente forte, mas também capaz de suportar tanto dano.
Em seu estado de fúria, Xiaolin era verdadeiramente aterrorizante. Não era à toa que ele já havia sido o chefe. Vemos que Xiaolin ainda se recusava a parar. Dai Haiyan, chocado, continuou atacando e tirou o corpo para desferir um soco com toda a sua força. Ele queria derrubar Xiaolin de uma vez por todas, mas no segundo seguinte, seu punho atingiu apenas o vazio. Xiaolin já havia se afastado de Li Kangmin. Ele era brutal, mas não era estúpido. Se o golpe de Dai Haiyan tivesse acertado em cheio a parte de trás de sua cabeça, por mais forte que fosse, ele perderia instantaneamente a capacidade de lutar, pois a nuca é uma das partes mais vulneráveis do corpo humano. Naquele momento, Xiaolin saltou no ar, e antes que Dai Haiyan pudesse recuperar a orientação, acertou um soco pesado em seu rosto. Em seguida, girou o corpo e desferiu um chute. Mas Dai Haiyan rolou para o lado e conseguiu evitar o ataque. Depois de receber 2 golpes sólidos de Shaolin, Dai Haiyan também já estava próximo do limite. Sangue escorria continuamente pelo canto de sua boca. Ele realmente nunca imaginou que em tão pouco tempo, dos 4 presentes, apenas ele ainda estaria de pé. Naquele instante, lembrou-se do que Yohan Jeong havia lhe dito anteriormente. No dia anterior, Yohan Jeong o havia chamado para o campo esportivo e avisado que Xiaolin provavelmente viria atrás deles no dia seguinte. Nós deixamos a irmã dele acabar daquele jeito. Agora não existe mais nada que possa contê-lo. Ele provavelmente já está furioso além dos limites. Depois de ouvir isso, Dai Haiyan perguntou se conseguiria lidar sozinho com Xiaolin. Mas Yohan Jeong não deu uma resposta definitiva. Nem ele mesmo sabia o quão forte Xiaolin realmente era. Dai Haiyan havia pensado que por mais forte que Xiaolin fosse, ao mesmo conseguiria trocar alguns golpes com ele. Mas agora que estava lutando de verdade, percebeu que a diferença era gigantesca. No campo de batalha, o único que ainda podia continuar lutando era ele. Yohan Jeong sequer podia ser considerado forte no combate. Do começo ao fim, ele era apenas alguém que recorria a truques sujos. Enquanto pensava nisso, Dai Haiyan lentamente se levantou novamente. Uma batalha como aquela estava ficando cada vez mais interessante. Olhando para Xiaolin parado em silêncio, Dai Haiyan avançou repentinamente e correu em sua direção em velocidade impressionante. Mas ninguém esperava que, diante daquele ataque, Xiaolin não tentasse esquivar nem evitar o golpe. Ele simplesmente o enfrentou de frente. Vendo que Xiaolin continuava imóvel, Dai Haiyan não teve tempo de pensar no motivo e lançou diretamente um chute contra o tornozelo. Exatamente no local onde ele havia sido ferido no início da luta. Mas nem mesmo diante daquele golpe a expressão de Xiaolin mudou. No segundo seguinte, ele se moveu. Imóvel como uma montanha, veloz como um trovão, após evitar o ataque de Dai Haiyan, Xiaolin o agarrou pela gola e puxou violentamente para um lado. Dai Haiyan perdeu o equilíbrio instantaneamente, e um dos joelhos bateu pesadamente contra o chão. Antes mesmo que pudesse se estabilizar novamente, o punho de Xiaolin já avançava diretamente em direção a seu rosto. Estranhamente, porém, embora pudesse ter continuado o ataque e incapacitado Dai Haiyan completamente, Xiaolin parou. E havia apenas um motivo. Pouco antes, Dai Haiyan havia mencionado seu Qin. Foi somente ao ouvir aquele nome que o ataque de Xiaolin cessou imediatamente. Enquanto escutava Dai Haiyan falar, algumas lembranças do passado de seu Qin começaram a emergir. Foi a primeira vez que Dai Haiyan conheceu seu Qin. Naquela época, seu Qin estava sendo cercado e intimidado por um grupo de valentões na escola. Pelas conversas deles, Dai Haiyan descobriu que todos estavam agindo sob as ordens de Tai Yong e apareciam diretamente para atormentar seu Qin. Naquele momento, Dai Haiyan não interferiu, apenas observou em silêncio. Assistindo seu Qin ser humilhado repetidamente, ele chegou até mesmo a sentir certa pena. Então perguntou: "Por que você só apanha e nunca revida? Por que não resiste ou faz alguma coisa? Se continuar assim, nada jamais vai mudar." Ao ouvir aquelas palavras, seu Qin se levantou cambaleando do chão. Com teimosia, respondeu: "Algumas coisas podem mudar. Eu vou colocar um fim nisso, tudo com minhas próprias mãos." Dai Haiyan apenas achou lamentável. Na época, acreditou que aquilo era apenas uma desculpa usada por seu Qin para esconder sua própria covardia. Mas, na verdade, já naquela época seu Qin havia decidido tirar a própria vida. Ele queria usar sua morte para encerrar aquela era em que os valentões dominavam a escola, mas a realidade nunca seguiu seus desejos. Mesmo depois da sua morte, aqueles agressores não receberam o castigo que mereciam. E além disso, aquela nunca deveria ter sido uma escolha. Os errados eram os valentões. Então por que foi ele quem acabou pagando com a própria vida? Somente depois de dizer tudo aquilo, Dai Haiyan finalmente compreendeu o verdadeiro significado das palavras de seu Qin. Se ele ainda estivesse vivo, eu pediria desculpas. Mas essas palavras apenas pioraram a situação. Quanto mais Dai Haiyan falava, mais pesada se tornava a fúria de Shaolin. Assim que ele terminou, Xiaolin avançou novamente, mas ninguém esperava desta vez Dai Haiyan conseguisse resistir à ofensiva. Pela força dos ataques, Dai Haiyan percebeu claramente que os golpes de Xiaolin estavam começando a enfraquecer. Depois de uma batalha tão intensiva, ele finalmente estava ficando exausto. Dai Haiyan decidiu então partir para contra-ataque e derrubá-lo de uma vez, mas esqueceu de uma coisa: se a força de Xiaolin havia diminuído, o estado dele próprio não era muito melhor. Desde o começo da luta, Xiaolin havia gastado principalmente energia. Os ferimentos que sofreu não eram tão graves. Dai Haiyan era diferente. Desde o momento em que enfrentou Xiaolin, esteve apanhando sem parar. Embora ainda permanecesse de pé, já havia ultrapassado seus limites há muito tempo. E, como esperado, no instante em que tentou contra-atacar, Xiaolin encontrou uma abertura e acertou um soco brutal em seu rosto. Sangue espirrou instantaneamente. Até mesmo suas pupilas começaram a perder o foco. Com aquele golpe, Dai Haiyan perdeu completamente a capacidade de continuar lutando. Agora, apenas Xiaolin e Yohan Jeong permaneciam de pé.
e o Hanjiang não pôde evitar xingar mentalmente. Embora sua expressão continuasse quase inalterada, ele sabia perfeitamente que desta vez estava acabado. Ao olhar para o rosto repugnante de Yang Hanjiang, até mesmo a aura de Xiaolin mudou. Há muito tempo ele desejava incapacitar aquele homem cruel e desprezível com as próprias mãos, depois que Xiao Qin tirou a própria vida. Yo Hanjiang e Mu Haiyok foram ao campo esportivo da escola discutir como lidar com o ocorrido. A ideia de Mo Haiyang era fazer todos ficarem calados e nunca mais tocar no assunto, mas Yo Hanjiang acreditava que apenas usar o medo para silenciar os estudantes acabaria saindo do controle mais cedo ou mais tarde. Parado atrás deles, Taesu ouviu a conversa e disse calmamente: "Não se preocupem, não vai demorar para mim transferir de escola. Depois que eu for embora, esse assunto desaparecerá aos poucos naturalmente." Ao ouvir isso, Yo Hanjiang ficou confuso. Ele simplesmente não conseguia entender por que Taesu queria fazer aquilo. Se pretendia assumir tudo sozinho, então por que os mandou atormentar Xiao Qin desde o início? Você nos mandou bater nele, mas nunca colocou a mão nele pessoalmente nenhuma única vez. Taesu não respondeu. Em vez disso, perguntou: "Você ainda tem aqueles vídeos do bullying contra Xiao Qin, não tem?" "Tenho. Daqui a pouco eu vou passar um número. Envie os vídeos para ele. Não precisa se preocupar com quem pertence. Em breve você descobrirá sozinho." E agora, Yo Hanjiang realmente sabia. Inclusive, já havia levado um soco daquela pessoa. Mas, naquele momento, Xiaolin ainda não tinha como saber absolutamente nada sobre a existência de Taesu. Ele acreditava que Yo Hanjiang era o verdadeiro mentor por trás de tudo. Por isso, despejou toda a sua raiva sobre ele, soco após soco, e esmagou a cabeça de Yo Hanjiang sem piedade. Parecia incapaz de sentir cansaço. Seus punhos continuavam caindo sem parar, como se quisesse expulsar toda a fúria acumulada dentro de si. Mesmo quando Yo Hanjiang já estava com o rosto completamente coberto de sangue, Xiaolin não parou. Percebendo que realmente seria espancado até a morte, Yo Hanjiang finalmente falou: "Dizem que as pessoas mais assustadoras são aquelas que já perderam tudo. Agora eu entendo. Você realmente é aterrorizante. Mas sabe de uma coisa? Talvez você ainda tenha coisas a perder. Não tem curiosidade para saber por que eu lhe enviei aquele vídeo de Xiao Qin? Quando descobrir a verdade, ficará chocado." Xiaolin agarrou seus cabelos e o ergueu diretamente. "Pare de falar besteiras. Nada disso importa mais." Yo Hanjiang sorriu amargamente. "Eu também sempre tive medo, sabia? Tinha medo de que Xiao Qin contasse a verdade para você. Se isso acontecesse, tudo sairia do controle. De certa forma, eu também sou uma vítima." No instante em que Yo Hanjiang mencionou Xiao Qin novamente, o fogo dentro de Xiaolin explodiu mais uma vez. O punho que havia parado voltou a se mover. "Por sua causa, você teve a chance de impedir tudo isso antes, mas agora já é tarde demais. Xiao Qin está morto." Haiyan Seo ficou paralítica. No final, a pessoa que mais merece ser culpada é você. Tudo isso aconteceu por causa da sua ignorância. A culpa é toda sua. Cada palavra de Yo Hanjiang era como uma facada perfurando violentamente o coração de Xiaolin. Mesmo quando ele mandou que se calasse, Yo Hanjiang não parou. Aquela boca continuava falando sem cessar. Tomada por uma fúria absoluta, Xiaolin finalmente perdeu o controle. Ele enfiou diretamente a mão dentro da boca de Yo Hanjiang. À medida que os dedos de Xiaolin começavam lentamente a exercer força, os cantos da boca de Yo Hanjiang começaram a ser rasgados à força. As imagens de Xiao Qin e Haiseo também surgiram freneticamente em sua mente. Um grito agudo ecoou instantaneamente por todo o telhado. Depois de resolver tudo aquilo, a raiva no coração de Xiaolin finalmente pareceu ter sido completamente consumida. Observando Yo Hanjiang rolando pelo chão e gritando sem parar, a mente de Xiaolin caiu em um vazio absoluto. Seus olhos estavam sem brilho, e ele nem sabia mais do que estava pensando. Mas naquele exato momento, uma mão pressionou repentinamente o rosto de Xiaolin. Por ter relaxado por um instante, Xiaolin não percebeu alguém se aproximando. No segundo seguinte, ele foi arremessado para longe. Quem havia chegado era Jimin, membro do BTS e segundo colocado da Wonel High. Ao ver os 5 pessoas já caídas no chão, até mesmo Jimin demonstrou surpresa. Por um momento, ele não conseguiu entender o que havia acontecido. Será que Xiaolin tinha derrotado todas aquelas pessoas sozinho? No instante em que viu a pessoa que havia surgido de repente, os olhos de Xiaolin voltaram a ficar frios. A sensação de vazio que sentia desapareceu sem deixar rastros, mas quando a visão se ampliou, ficou claro que praticamente todos os valentões da escola haviam chegado. No centro estava Mo Haiyong, o primeiro colocado da Wonel High. À direita estava Choi Soo-ming, o quinto colocado. À esquerda estava Haigan, o terceiro colocado, e Yumin, o nono. Olhando para Xiaolin do outro lado, Mo Haiyong foi o primeiro a falar. "Ei, você ainda tem forças para lutar?" Antes que Xiaolin pudesse responder, os valentões de escola se afastaram, abrindo o caminho. Uma figura surgiu lentamente diante de todos. Quem havia chegado era Taesu, o líder de Wonel High, e a mente por trás da ordem para que todos intimidassem Xiao Qin. Mas no momento em que Xiaolin viu claramente quem era, ele congelou completamente, com os olhos cheios de incredulidade. Porque aquela pessoa era o parceiro em quem ele mais confiava no passado, o braço direito que sempre esteve ao seu lado. Jamais imaginou que a pessoa que ele conhecia melhor acabaria sendo justamente a responsável por tudo aquilo. "Quanto tempo, Xiaolin? Você realmente não mudou nada." Ao olhar para Taesu diante dele, os pensamentos de Xiaolin foram involuntariamente arrastados para o passado. Naquela época, eles eram amigos tão próximos que pareciam inseparáveis. Sua amizade remontava até mesmo ao ensino fundamental. Quando Xiaolin entrou na escola pela primeira vez, ele ainda não era como agora. Estudava seriamente e queria se esforçar para ter uma vida melhor. Mas como ele e Xiao Qin eram órfãos, frequentemente sofriam bullying das outras crianças.
Foi justamente naquela época que os dois começaram a seguir caminhos completamente diferentes. Quando era alvo de bullying, Seokin escolhia contar tudo aos professores, esperando que eles resolvessem a situação. Já Cheolin acreditava que precisava agir por conta própria, ou tudo só piorava. Depois de ouvir isso, Seokin tentou convencê-lo seriamente. Minha mãe disse que se você responder à violência com violência, no fim acabará se tornando igual a eles, e a vingança só gera mais vingança. Embora não concordasse, Cheolin se conteve naquele momento e não partiu para a briga. Mas, como ele imaginava, não demorou muito. Por ter contado aos professores, Seokin não recebeu ajuda. Em vez disso, sofreu represálias ainda mais severas. Sua carteira foi completamente rabiscada. Depois das aulas, quando Cheolin saía da escola, ouviu uma confusão vindo de um canto. Ao olhar, viu Seokin cercado e espancado por um grupo de alunos. Seus óculos já haviam sido derrubados no chão. Vendo o amigo tão machucado que mal conseguia abrir os olhos, Cheolin explodiu de raiva e correu imediatamente contra o grupo. Naquele momento, ele não se importou com a desvantagem numérica nem com as chances de vitória. Só viu uma coisa em sua mente: salvar Seokin e revidar. Foi aquela luta que deu início à sua vida de batalhas. Desde então, ele estava lutando ou a caminho de uma luta. Foi também durante um conflito posterior que conheceu Taesu. Naquela ocasião, Cheolin estava sendo atacado por vários estudantes ao mesmo tempo e não conseguiu proteger Seokin. O resultado foi previsível. Seokin ficou sendo espancado novamente. E foi este momento que Taesu apareceu. Assim que chegou, primeiro salvou Seokin e depois, junto com Cheolin, derrotou todos os agressores. Quando conheceu Taesu, ele era uma pessoa quieta e fria. Mas com o passar do tempo, Cheolin, Seokin e Taesu se tornaram amigos inseparáveis. Agora, olhando para o antigo companheiro de outro lado, os olhos de Cheolin estavam cheios de incredulidade. E naquele momento ele ainda não havia percebido completamente que Taesu era o verdadeiro responsável por tudo. Em voz baixa perguntou: Taesu, por que você está aqui? Quando Taesu respondeu que aquela era originalmente a escola onde estudava, Cheolin ficou ainda mais confuso. Se Taesu havia estudado ali, então certamente tinha visto Seokin. Então por que nunca o ajudou quando ele sofria bullying? Mas quando fez a pergunta, a resposta de Taesu o deixou completamente atordoado. Porque Taesu admitiu pessoalmente que havia planejado tudo. O bullying sofrido por Seokin, o vídeo enviado para o celular de Cheolin, tudo havia sido organizado exclusivamente por ele. Cheolin simplesmente não conseguia aceitar que a pessoa que um dia lutou ao seu lado fosse capaz de algo assim. A imagem de Seokin caindo do prédio, a cena de Haeseo sendo empurrada, as palavras de Yoo Jeong e tudo que o Han Jeong havia deixado sem dizer passavam rapidamente por sua mente. Era como se ele estivesse perguntando a si mesmo e a Taesu ao mesmo tempo: foi você quem fez tudo isso? E enquanto Taesu respondeu novamente que sim, sem qualquer hesitação, Cheolin perdeu completamente o controle. Seus olhos azuis pareceram se iluminar de uma só vez. Ele avançou violentamente na direção de Taesu, mas Taesu sequer se moveu, porque não precisava. As pessoas ao seu lado já haviam interceptado Cheolin. Jimin o segurou pelas roupas por trás, enquanto Mo Kyung acertou um soco brutal diretamente em seu rosto. A força daquele golpe era assustadora. Cheolin foi lançado vários metros para trás. Antes mesmo de recuperar o fôlego, Mo Kyung já havia iniciado a segunda sequência de ataques. Seu enorme punho desceu do alto. Felizmente, Cheolin ergueu os dois braços a tempo de bloquear. Caso contrário, as consequências seriam terríveis. Mesmo assim, ao ver Cheolin receber aquele golpe de frente e ainda conseguir reagir, Mo Kyung ficou surpreso. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Os braços de Cheolin explodiam de força e empurravam o ataque de Mo Kyung para trás. Aproveitando a abertura, ele rolou pelo chão e voltou a ficar de pé. Os olhos de Mo Kyung estavam cheios de incredulidade. Jamais imaginou que alguém pudesse levantar-se depois de receber um golpe daqueles. No dia seguinte, Cheolin avançou novamente, tentando derrubá-lo. Mas mesmo perdendo o equilíbrio por um instante, Mo Kyung conseguiu se firmar graças à força extraordinária das pernas. Sentindo aquela resistência, até mesmo Cheolin precisou admitir que o poder físico daquele sujeito era absurdo. Observando a luta, Haegun perguntou a Taesu: você acha que Mo Kyung consegue vencer o Cheolin? Mas antes que Taesu respondesse, uma voz surgiu atrás deles. O que vocês estão fazendo todos reunidos aqui? Quem havia chegado era Kang Jin-young e Yoo Min-hak, da Hanjin High School. Era a escola para a qual Taesu havia se transferido. Yoo Min-hyuk caminhou lentamente até ele. Você voltou a essa escola só por causa desse cara? Nesse momento, a luta entre Cheolin e Mo Kyung já havia atingido o auge. Cheolin o agarrava com todas as forças, tentando desesperadamente derrubá-lo. Mas Mo Kyung continuava esmagando os cotovelos contra ele. Cada golpe era pesado o suficiente para tirar seu ar. Finalmente, após o quarto impacto brutal, Cheolin soltou o adversário. Instintivamente tentou recuar, mas Mo Kyung aproveitou a oportunidade e acertou um poderoso soco em seu rosto. Para alguém já próximo do limite, aquele golpe foi praticamente fatal. Sua consciência quase se apagou. No instante em que sua cabeça virou para o lado, seu olhar encontrou Taesu. Mesmo agora, ele ainda não entendia por que Taesu havia feito tudo aquilo. Enquanto sua consciência vacilava, uma lembrança surgiu. Era uma tarde ensolarada. Quando voltou ao orfanato, descobriu que Seokin já havia chegado. Perguntou como estavam as coisas na escola. Seokin respondeu que estava tudo bem, mas sua expressão mostrava que havia algo que ele não estava dizendo. Na época, Cheolin não percebeu. Depois de um longo silêncio, Seokin perguntou: aconteceu alguma coisa entre você e Taesu? Ao ouvir o nome do amigo, Cheolin ficou surpreso. Então percebeu algo.
O Taisu também está na escola? Mas Seokin negou apressadamente. Disse que apenas havia se lembrado dele de repente. Na época do ensino fundamental, Taisu realmente havia se transferido sem dar qualquer explicação. Shaolin respondeu que também não sabia o motivo, apenas ouvira dizer que tinha algo a ver com os pais dele. Mas agora que pensava nisso, realmente sentia que Taisu havia mudado muito naquela época. Mesmo lembrando de tudo isso, Shaolin continuava sem entender o que Taisu havia passado, mas a situação atual não lhe dava tempo para refletir. Mokayong acertou uma joelhada brutal em seu rosto. O golpe destruiu o último resquício de resistência que ainda restava. Com um estrondo, Shaolin caiu pesadamente no chão. Mokayong imediatamente montou sobre ele e apertou ambas as mãos em seu pescoço. Shaolin ainda tentou resistir, mas não havia mais nenhuma força em seu corpo. Mokayong estava em perfeitas condições. Já Shaolin havia sido completamente drenado após uma batalha tão brutal. Naquele estado, ele não tinha como vencer, principalmente porque Mokayong ainda tinha tantos aliados ao seu lado. Desde o início, aquilo nunca foi uma luta justa. Vendo que a batalha estava chegando ao fim, Raigan zombou. Só porque ele era amigo do Taisu, eu estava esperando algo impressionante, mas parece que ele não é nada demais. Yomin Hayuk também comentou. Uma completa perda de tempo. Ouvindo tudo aquilo, Taisu permaneceu em silêncio. Não os contradisse, não os impediu. Apenas observava com aqueles olhos frios e sem calor, impossíveis de decifrar. Sentindo a pressão em seu pescoço aumentando cada vez mais, Shaolin chegou a sentir que a morte realmente se aproximava. Mas naquele instante crítico entre a vida e a morte, alguém finalmente apareceu. Com um único soco, o recém-chegado atingiu o rosto de Mokayong e salvou Shaolin à força. Os olhos de Shaolin se regalaram. Shaolin, que diabos você tá fazendo? Como tá apanhando desse moleque? E você, Taisu, seu desgraçado? O seu próprio pessoal está sendo espancado e você só fica olhando? Ou será que você nunca aprendeu o mínimo de decência desde que nasceu? Quem havia chegado era ninguém menos que Nanhayong Jin, antigo companheiro de Shaolin na época do ensino fundamental. Meu Deus, já estamos no fim da história e não para de aparecer personagem novo. Ao ver Nanhayong Jin, que havia aparecido de repente, Shaolin ficou um pouco surpreso e perguntou como ele havia encontrado aquele lugar. Ao ouvir a pergunta, Nanhayong Jin respondeu calmamente que alguém lhe contou o que estava acontecendo, e essa pessoa era Yu Seong. Era evidente que praticamente tudo que Shaolin faria já havia sido previsto por Yu Seong. Embora ele continuasse dizendo que não iria mais se envolver nos assuntos de Shaolin, na realidade vinha ajudando em segredo o tempo todo, como um verdadeiro estrategista que já havia preparado todos os caminhos de que ele precisaria. Depois de ouvir o nome de Yu Seong, Shaolin também ficou em silêncio. Claramente, nem ele esperava que Yu Seong caminhasse ajudando desta forma. Naquele momento, Shaolin provavelmente estava tomado pela culpa, porque desde o início sempre teve uma atitude fria em relação a Yu Seong. E ainda assim, Yu Seong jamais guardou rancor. Neste momento, Nanhayuk olhou para Taisu e perguntou: Então, Sr. Taisu, pode me explicar exatamente o que está acontecendo aqui? Antes que Taisu pudesse responder, Raigan falou friamente ao lado. Isso não é óbvio. Aquele cara fez algo errado e agora tá recebendo sua punição. Você não viu um monte de gente caída no chão? Quem ultrapassou os limites primeiro foi o Shaolin. A câmera muda para Johan Jeong. Naquele momento, ele ainda segurava a boca e gritava de dor, parecendo ridiculamente patético. Ao ouvir as palavras de Hangayun, Nanhayuk Jin demonstrou total desprezo. Que limite? Onde exatamente esse limite está traçado? Pode me mostrar? Foi desenhado com giz ou alguma coisa? Porque eu não tô vendo nada aqui, cara. Haijeon estava prestes a responder com um xingamento quando Nanhayuk Jin continuou. Vou dar 5 minutos para vocês trazerem Soulkin de volta à vida. Se não conseguirem, o resto de vocês pode descer e fazer companhia para ele. Claramente, Nanhayuk Jin também já sabia sobre Soulkin. Muito provavelmente, Yu Seong havia contado tudo para ele. Como o irmão mais confiável de Shaolin, era natural que Nanhayuk Jin também tivesse sentimentos por Seokin. Ao ver que Nanhayuk Jin realmente havia começado a contagem regressiva, as pessoas do outro lado ficaram tão irritadas que chegaram a rir. Aquele sujeito só podia estar louco. Afinal, eles não o levaram a sério porque possuíam uma vantagem numérica esmagadora. Mas logo pagariam caro por essa arrogância. Ao ver a atitude de Nanhayuk Jin, Jimin não conseguiu mais se conter e avançou com os punhos erguidos. Porém, Nanhayuk Jin apenas desviou para o lado e evitou o ataque com facilidade, demonstrando que sua força estava longe de ser comum. Vendo aquilo, Haigun também se moveu e avançou com um grito furioso. Mas o que ninguém esperava era que Nanhayuk Jin continuasse fazendo a contagem regressiva. Mesmo enfrentando simultaneamente o segundo e o terceiro lutadores mais fortes do grupo, ele permaneceu completamente calmo. Ou era louco ou era um verdadeiro monstro. Quando a contagem chegou a 0, os olhos de Nanhayuk Jin ficaram extremamente gelados. E a intenção assassina emanando dele foi suficiente para causar arrepios em qualquer um. Mas justamente quando os dois lados estavam prestes a entrar em confronto, Johan Jeong, ainda segurando a boca ensanguentada, soltou um rugido furioso. Chamem o 119 agora e parem com essa merda. Era evidente que ele havia sido espancado a ponto de ficar realmente aterrorizado, com medo de que algo ainda pior pudesse acontecer se aquilo continuasse. Se não tivesse sido reduzido àquele estado, provavelmente jamais teria permitido que alguém chamasse uma ambulância. Afinal, ele nunca se importou se os outros viviam ou morriam. Olhando para a aparência ensanguentada e deformada de Johan Jeong, Taisu finalmente falou: Vamos parar por aqui hoje. Todos precisamos organizar as coisas primeiro. Quando vocês reunirem todo mundo, continuaremos. Caso contrário, não terá graça. Nanhayuk Jin soltou uma risada fria. Tem certeza? Se todo mundo realmente aparecer, você acha mesmo que vai conseguir lidar com isso? Os olhos avermelhados de Taisu brilhavam com uma loucura quase insana. Eu mesmo vou exterminar tudo esse lixo.
Os olhos de Xiaolin estavam cheios de frieza. Ele sabia que aquela situação já não podia mais terminar pacificamente. Quanto a perguntar novamente a Taisu por que ele havia feito tudo aquilo, não havia mais sentido. Seu Qin já estava morto. A única coisa que restava para Xiaolin era a vingança. Mas seu estado atual ele não tinha forças para continuar lutando. E deixar Nan Hyeok-jin sozinho contra todos ali seria extremamente difícil. Por isso, após refletir, Xiaolin não disse mais nada e saiu dali ao lado de Nan Hyeok-jin. Ao passar por Taisu, declarou palavra por palavra. Não se preocupe, Taisu. Eu vou matar você com minhas próprias mãos e se vingar de seu Qin. No final, apenas Taisu e Jimin permaneceram no telhado. Jimin falou com evidente insatisfação. 5 pessoas do nosso lado ficaram gravemente feridas por causa de Xiaolin, e simplesmente deixamos ele ir embora? Na verdade, desde o começo Jimin não entendia a decisão de Taisu. Só não havia demonstrado sua revolta antes por respeito à autoridade dele. Taisu respondeu lentamente. Eu os deixei ir porque a condição de Jo Han-jeong já estava ficando séria. Se isso continuasse, ele e os outros acabariam ainda pior. Mas aquela explicação claramente não convenceu Jimin. Com uma expressão desagradável, ele insistiu. Foi só por isso mesmo? Então por que você armou para que seu Qin tivesse que sofrer bullying? Por que exatamente fez isso? Diante do questionamento, Taisu não respondeu. Apenas direcionou lentamente seu olhar para baixo. Lá embaixo havia uma única pessoa observando. Era Baek Sai-hyun. Xiaolin e Nan Hyeok-jin retornaram ao orfanato. Depois de seus ferimentos serem tratados, Xiaolin permaneceu em silêncio, pensando constantemente no que deveria fazer para lidar com Taisu. Nesse momento, Nan Hyeok-jin falou. Yu Seong já me contou parte do que aconteceu com você, mas ainda quero ouvir tudo diretamente de você. Com uma expressão pesada, Xiaolin começou a contar detalhadamente tudo o que havia presenciado, o salto de seu Qin do prédio e todos os acontecimentos posteriores. Ao ver a dor estampada em seu rosto, algo que ele simplesmente não conseguia esconder, Nan Hyeok-jin não disse mais nada e o levou para fora. Após um longo silêncio, Xiaolin perguntou o que Nan Hyeok-jin vinha fazendo ultimamente. Nan Hyeok-jin respondeu casualmente que, assim como ele, havia abandonado a escola e passado a aprender novas habilidades enquanto trabalhava para sobreviver. Depois, Xiaolin perguntou sobre os antigos companheiros e recebeu a resposta de que, além de Nan Hyeok-jin, todos os outros ainda estavam estudando. Neste momento, Nan Hyeok-jin contou. O jeito que Taisu se tornou hoje provavelmente tem muito a ver com os pais dele. Eles se divorciaram. Xiaolin ficou claramente surpreso. Ele nem sabia que aquilo havia acontecido. Nan Hyeok-jin respondeu. Foi mais ou menos na época em que ele mudou de escola. A partir daí, Taisu ficou cada vez mais fechado. Xiaolin respirou fundo. Ele ainda não sabia por que Taisu havia mudado de escola, mas continuava sem entender por que havia sido escolhido como alvo. Nan Hyeok-jin pediu que ele pensasse com mais cuidado. Talvez você encontre alguma pista em algo que seu Qin tenha dito no passado. Xiaolin começou a relembrar todos os detalhes de seu passado com seu Qin. Conforme suas memórias voltavam cada vez mais longe, ele de repente se lembrou de algo. Seu Qin havia dito que, durante o ensino fundamental, alguém próximo a ele havia morrido. Ao lembrar disso, Xiaolin imediatamente perguntou a Nan Hyeok se ele se recordava do ocorrido. Após pensar por um momento, Nan Hyeok respondeu que parecia realmente ter acontecido algo parecido e que a escola chegou até a conduzir uma investigação na época, embora ele não tivesse prestado muita atenção. Nan Hyeok-jin perguntou se existiam outras pistas, porque aquela informação sozinha ainda era insuficiente. Xiaolin então continuou. Eu me lembro de que, por causa desse incidente, seu Qin chegou a ser repreendido pela Hyun-seo. Ao ouvir isso, Nan Hyeok-jin começou a suspeitar de algo. A pessoa que morreu naquela época talvez realmente tivesse alguma ligação com seu Qin e, coincidentemente, também estivesse relacionada a Taisu. Talvez fosse por isso que Taisu continuava perseguindo seu Qin. Ao ouvir essa teoria, Xiaolin também achou que não era impossível, mas ainda parecia uma suposição muito distante. Afinal, alguém como seu Qin jamais faria algo daquele tipo. Mas agora aquilo já não era mais o importante. O que realmente importava era que Taisu havia causado diretamente a morte de seu Qin. Enquanto resolvessem primeiro o problema de Taisu, todas as respostas acabariam surgindo naturalmente. Nan Hyeok suspirou. Esse Taisu realmente não é simples. Aliás, como está sua irmã ultimamente? No instante em que ouviu a pergunta, a expressão de Xiaolin escureceu imediatamente. Ela tá péssima, em péssimo estado, por causa deles. Hyun-seo ainda está internado no hospital. Nem sabemos se vai sobreviver. Nan Hyeok-jin ficou visivelmente chocado. Era a primeira vez que ouvia sobre a situação atual de Hyun-seo. Ele imediatamente perguntou o que havia acontecido. Nesse momento, a expressão de Xiaolin ficou ainda mais dolorosa, enquanto as memórias que ele não queria revisitar eram arrancadas à força de sua mente. Minha irmã era professora naquela escola. Ela tentou corrigir o problema do bullying, mas no final fizeram isso com ela. Por um momento, Nan Hyeok-jin não soube como confrontá-lo. Tudo o que conseguiu dizer foi: então vamos virar aquela escola de cabeça para baixo juntos. Ao ver que Nan Hyeok-jin já havia deixado sua posição clara, Xiaolin não perdeu tempo. Pediu diretamente que ele reunisse todos os antigos companheiros. Nan Hyeok-jin assentiu. Sem problemas, aquele grupo parece grande, mas na verdade é só uma multidão desorganizada. Espere minha mensagem. Depois de dizer isso, ele se virou e foi embora.
Observando sua figura se afastar, Xiaolin finalmente sentiu um pouco mais de segurança e, ao mesmo tempo, tomou uma decisão definitiva. Desta vez, acontecesse o que acontecesse, ele resolveria tudo com Taisu de uma vez por todas. Mas antes disso, ainda havia uma coisa que precisava fazer. Enquanto isso, no hospital, uma figura permanecia em silêncio diante da sala de emergência. Ele encarava há muito tempo o nome listado na porta sem se mover. Essa pessoa era Byeoksun Hyun. Quando viu o nome de Hyun Seo, seus punhos se fecharam com força. No segundo seguinte, ele caiu de joelhos, tomado pela dor, repetindo sem parar: "Me desculpe, me desculpe, me desculpe." E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou e ainda não deixou o seu like, faça isso agora que é muito importante. Considere também se tornar um membro, que é bem baratinho e nos ajuda pra caramba. E enquanto espera pelo próximo vídeo, comente pedindo pela parte 2, entre em nosso servidor do Discord para ver o nome desta obra, e assista o vídeo que está na sua tela, que também está muito bom. Dito isso, eu vou ficando por aqui, e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.